Ei! Fala, galera! Estamos conversando aqui, eu e o... Mais um Rei Podcast, cara. Eu me chamo John e aqui do meu lado esse cara aí, Maravilhoso, maravilhoso. cara. E aí, pô, quanto tempo, né, Pois mano? é, cara, a gente Tá deu uma de boa, pausa, né, pô? mas... Foi, galera. Pô, Mas galera. estamos voltando aí, né, pô? É, a gente tá voltando e tá voltando com força total, cara. É, A gente bom. tá planejando aí muita coisa foda, tem muita gente massa pra vir aqui sobre, cara, mais diversos assuntos que vocês possam imaginar, assim, do ramo da música, da cultura, da arte. Cara, todo mundo sabe, né, velho? Todo mundo sabe, É. assim, muita coisa vindo aí, cara. Ainda tem as mudanças estruturais aqui no estúdio que em breve, né, vai mudar algumas coisas aí. Então, fica Isso é ligado. verdade, cara. E aí, já aproveitar a oportunidade pra pedir pra vocês se inscreverem nas nossas redes sociais aí, velho. Seguir a gente no Instagram, Segue seguir a gente lá. no Facebook também. Seguir a gente também, principalmente lá no YouTube, no nosso canal de cortes, cara, que está lá. Dois. E nosso canal de corte tem pouquíssima visibilidade, né, cara? Tá lá, a gente tem... Rapaz, que diabo é isso? Eu também não entendo, assim, a galera não... Não, tá vai acompanhando, mudar né? isso aí, vai mudar. É, mas vai Tempo. mudar, cara. Mas vai segue mudar. lá nos dois, tá ligado? Sim. Segue o canal de E- cortes e também ativa as notificações lá, ativa as Isso, notificações no YouTube, exato. porque, pô, tá saindo conteúdo incrível, cara. Assim, o que a gente já gravou aí, cara, é sério, sem palavras, assim, vocês acompanharam e vocês sabem, né? E Só hoje a varada. gente tá conversando aqui com Só esse cara varada, aí, ó. Pois é, cara, estamos aqui com, né, nosso parceiro aqui do tempo, rapaz. É um homem requisitado Agora- aí nos jornais. Agora é minha vez de fazer. É isso aí. O homem entrou foi no clima mesmo. E aí, professor Ayrton, tudo bem, cara? Tudo beleza, é um prazer estar com vocês. Eu já acompanhava, né, as postagens. Tem algumas entrevistas assim que são realmente hilárias. Vocês têm um jeito muito bacana de conduzir, né? Aqui é o próprio ambiente, eu já comecei, ganhei assim um ritmo, tem tudo a ver com o que eu gosto, né? Já vi tem aqui afinidade, né? a Falco Millennium, rapaz, vocês estão bem Rapaz, um acompanhados. conhece, É, cara. essa Cinéfilo, né? carcaça aí bacana, essa espada aí, e tá muito bom, viu? Muito bom mesmo. Aqui viu? Parabéns. aqui é diretamente do Japão, viu? Aqui é É, uma essa katana aí encomendada também no é Japão, bonita, altamente bonita. cara. Tradição. né? É, relíquia isso aí, cara. Sou É edição provo- de colecionador. 30 reais, apoio no... Na internet. Aí se for tentar bater ela, puf, cai o carro, tá É, ligado? cara. Não, professor, mas o prazer é todo nosso, cara. O prazer é com todo nosso receber certeza. você aqui. Você é uma grande referência aí, né? Acho que pelo menos que eu já vi na internet, já vi que tu tem projetos incríveis, projetos seríssimos aí pelo estado. E começa falando aí, cara, a teu respeito, falando o teu papel aí na sociedade. Eu tenho certeza que é uma coisa fenomenal, né, velho? É, você está aí nas TVs, né? Você tá na TV, Toda, cara. tá no... Rapaz, ó, se tu mudar os canais, É, pois é, cada só dá canal, ele. ele tá em um canal diferente, cada Então, dia. Começa o período da chuva, pronto. Aí, Tem um homem também, né? requisitado, o você negócio aparece. cai um sereno já. Pois é, pra galera que tá me vendo aqui, eu sou professor Wellington, sou teresinense, né? Eu costumo dizer assim que eu vim lá da escola pública, né? Cria 100% da escola pública, sou professor inclusive da rede, né? Da rede estadual do Maranhão e sou professor da Universidade Estadual do Piauí, né? Onde lá eu trabalho no curso de Geografia e dentro do curso de Geografia eu me dedico às disciplinas ambientais e o clima, a climatologia, né? Então é essa disciplina e esse estudo que deu uma certa visibilidade na mídia. Na verdade, não tínhamos nenhuma pretensão de ter essa visibilidade, só fazíamos o nosso trabalho, que na verdade é um trabalho de formação de professores, para que os professores tenham um conhecimento mínimo de clima. Porque, por exemplo, se você tem um professor que trabalha com solo, você pega no solo, né, e rochas, pega na rocha. O cidadão que trabalha com vegetação, ele vai lá, consegue tatear a árvore. O rio, ele vai lá, mergulha no rio. Mas e o clima? A gente não consegue tocar. Então, é um conhecimento muito abstrato, né? Às vezes muito distante da realidade das pessoas, só que ele nos afeta cotidianamente, afeta a produção, afeta a qualidade de vida, facilita a difusão de doenças. Então, hoje, por exemplo, é o tema do momento, né? A gente vê que tem grandes líderes aí, autoridades se reunindo para discutir o clima e gera muito ciribolo, muita confusão. Não, tenho certeza disso. Inclusive, falando aqui de um conteúdo mais polêmico, também teve essa questão do G20 aí, né? Com o presidente da República. E aí ficou meio de canto ali, meio excluído e tal. Canto de carroceria monstro ali, viu? Mas, não sei não. Foi viu? absurdo, né, cara? O pior é que a galera tá se reunindo, vez ou outra, aparece alguma notícia, né, dessas reuniões de medidas, né, para que tentem reverter, pelo menos boa parte do que está acontecendo.
Porque, caralho, bicho, tá acontecendo umas paradas muito doidas, né? Cara. Tempestade de poeira aí, Sim. umas paradas doidas, É velho. verdade, tá muito sinistro mesmo, né? Se você computar, isso não é um fenômeno localizado. Acontece na Índia, na China, mas acontece também nos Estados Unidos, acontece na Europa. O Brasil agora presenciou, você citou muito bem, tempestade de areia. Tempestade de areia a gente só vê no deserto do Saara, ali nos Estados Unidos, no Arizona, né? Califórnia, alguma coisa ali na Espanha. É muito localizado. E de repente a gente presencia um fenômeno que mostra duas coisas. Primeiro, que há uma condição climática nova. O clima está mudando mesmo. E segundo, que o homem está facilitando essa mudança. Ou seja, o homem está ali criando uma condição. Por exemplo, se aquela área onde aconteceu a tempestade de poeira, se ela não fosse uma área desmatada, não haveria tempestade de poeira. Ok? Haveria uma brisa, um vento. Então, a tempestade tornou-se tempestade de poeira porque tratava-se de uma área bastante degradada. Depois de uma seca, de praticamente 5 meses de seca, vem a chuva e quando a chuva vem com vento e o vento levantou aquela poeira que estava lá. Então, coisa muito simples, né? Mas assustador. Sim, não, o que eu fico impressionado é pelo fato de ser uma coisa extremamente simples. É uma coisa que você, através de um pequeno, assim, uma pequena reflexão, você não precisa ir muito longe para pensar como que essas coisas acontecem. E o que mais me surpreende também é pensar como que a sociedade não está, assim, pelo menos na minha perspectiva, ela não tem uma preocupação, assim, mínima que seja com essa questão, né? São coisas que estão aí, que acontecem todos os dias, né? A gente percebe que há um delay, né? Há um atraso Isso. ainda da sociedade acordar para certos problemas. Mas hoje está muito evidente, né? Inclusive, pandemia. A gente passa uma coisa horrível aí que todo mundo estava passando. Agora a gente está saindo aos poucos dela. Mas a pandemia tem um quê de ambiental muito forte, né? Se a gente pensar que boa parte não, quase 100% das doenças que nós conhecemos, elas são zoonóticas, ou seja, são doenças que primeiro surgiram no animal e depois foram se aclimatando, se adaptando ao homem, né? Então, no momento que nós vivemos hoje, nós exercemos uma pressão muito grande sobre os ambientes. E os vírus constituem a única criatura, e isso é até uma polêmica, porque há pesquisadores que não admitem, inclusive, que vírus seja algo vivo, né? Então, é a única criatura hoje capaz de ameaçar a nossa espécie. Nós ocupamos o lugar do leão, né? O rei dos animais, mas uma criatura diminuta pode destruir todo o nosso sistema de coisas, todo o nosso castelo de cartas, né? De uma forma tão simples. E por isso que a gente tem que pensar no clima e pensar na questão da vigilância epidemiológica, né? Tem que avançar muito o mundo. Nossa, cara. Caralho, né, mas assim, mas de certo modo é uma análise que, poxa, é só também observar os fatos para ver como as coisas estão se dando. Porque, caralho, bicho, a gente tá numa caminhada assim meio desenfreada, que o ser humano não tá, pelo menos algumas áreas do mundo, pelo que eu vejo, não tem essa preocupação geral com relação a, por exemplo, sei lá, no nosso bairro, pelo menos no meu bairro lá, tipo, caralho, a galera joga muito lixo na rua, tá ligado? Queimadas essas sério. questões com relação ao meio ambiente, né? Então, tipo, aí é um pessoal que cobra muito a prefeitura para ter, né, desenvolver ações, etc. Mas as próprias pessoas, tipo, limpou, tá sujo de novo. Cara, sabe o que eu acho curioso com relação a isso? Não só o fato... isso que tu pontuou aí é extremamente relevante, é uma coisa que a gente vê cotidianamente. Mas o que eu acho, assim, realmente impactante é que, sei lá, essa desinformação, ela acaba num fundamentalismo que não faz o menor sentido. Às vezes, por exemplo, justamente isso que tu pontuou, essa questão desses impactos que são diretos, né? Que envolvem a pessoa ali e o meio ambiente ali, ao qual está inserida. E, de repente, por exemplo, adquirir uma doença ali, não, por exemplo, a pandemia, não, foi tá na Bíblia, isso aí é a besta que vem lá de não sei de onde, é um vírus que tá... Pra tu ver, tipo assim, o nível de ignorância ainda que a sociedade se encontra, né, cara? Isso é uma coisa realmente muito pertinente. As pessoas utilizam a lente que lhes convém para analisar os fatos, né? Se a gente pegar, por exemplo, a teologia, a Bíblia, existem vários e vários exemplos de fome, secas, epidemias, né, que são utilizadas como castigos do Criador para as criaturas, né? Eu sempre costumo falar o seguinte, a gente tem que separar muito bem, eu que sou uma pessoa da ciência, separar o território da fé, o território que é inerente ao íntimo do ser humano, com o território da ciência que lida com questões imediatas, palpáveis, reais, que afetam as pessoas. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas de fé, elas jamais vão abandonar o celular, o tomógrafo computadorizado, a aspirina, o carro, que são produtos da ciência. E eles vieram para melhorar a qualidade de vida do homem.
Mas às vezes eu fico me perguntando, dentro da minha área, passou um furacão e provocou danos e teve algumas mortes, né? Aí a pessoa diz, aquele furacão foi enviado pelo Criador. Bem, seria uma afirmação muito leviana e muito cruel acreditar que o Criador, que tem em tese o amor pela criatura, mandaria aquilo. E a gente imaginar, por exemplo, que lá em Saturno tem tornados gigantescos, em Júpiter tem tornados gigantescos, em Marte também vórtices gigantescos. E será que o Criador mandou o vórtice, o tornado para Júpiter, Saturno, onde não há seres humanos? Então são fenômenos físicos. E as pessoas têm que entender que eles são reveladores, sim, de uma força. Mas essa força chama-se Sol. É a energia do Sol, o grande motor de todos os fenômenos, todos os cataclismas, excetuando os terremotos, é claro, e maremotos, na Terra. Então essa energia entra e quando ela entra, ela tem que se transformar em alguma coisa, né? Então daí a gente tem que tirar essa lente alarmista, essa lente teológica, e que a fé possa ser canalizada para a finalidade que ela foi concebida, né, das religiões. Deixar a ciência trabalhar no aspecto emergencial, gerando as tecnologias que dão conforto para todos, gregos e troianos. Rapaz, esse cara se garante. é quase um diplomata, né, cara? Então. Esse homem na política genial. Fala bem demais. Mas a gente não escapa das chineladas, não, viu? Não, assim, professor, você está pesquisando há quanto tempo, assim, na sua área? Bem, na verdade, né, eu já tenho 20 anos mais de 20 anos em magistério, né, mas como pesquisador do clima, isso é questão já de uns 8 anos. Eu iniciei, assim que eu recebi há 15 anos atrás, eu recebi a incumbência, a missão de trabalhar com essa disciplina, que não era a disciplina do meu agrado, porque além de geógrafo, que é a minha formação original, eu sou formado também em história. Então, a minha predileção, a minha vontade era trabalhar com fenômenos políticos, econômicos, né, que era a minha vibe. Entretanto, quando você ingressa por concurso público numa universidade, e principalmente a universidade estadual, que é bem diferente da federal, lá o professor não tem uma cadeira específica, ele tem que ser o clínico geral, tem que pegar o que vier. E naquele momento eu peguei a disciplina de climatologia, que não era a minha preferida, e eu tive que literalmente aprender a lidar com isso. Ela é muito difícil mesmo. Então, de tal forma que para aprender, além das leituras que eu tive que fazer, eu comecei a pesquisar com os meus alunos. Hoje eu já tenho um artigo publicado, apresento trabalho em eventos nacionais e internacionais, mas isso foi resultante de uma condição que foi criada. E hoje eu sou apaixonado pelo clima e vejo que não há nenhuma dificuldade de você trabalhar política, história, cultura separado do clima. O clima está envolvido em tudo, né? De tal forma, por exemplo, que quando eu chego... É uma experiência interessante. Eu tive recentemente no interior do Piauí e eu aprendi mais de clima com um vazanteiro, né? Ou com um vaqueiro, do que muitos bancos de universidade. Então, ali é onde está a verdadeira ciência, a ciência primitiva, né? Dos nossos antepassados, e sobre a qual foi construído de tudo, né? Do computador a este líquido maravilhoso que eu estou bebendo aqui. Suco de uva. Suco de uva. Suco de cevada. Pô, cara, mas é massa. Tipo, essa questão... não, é uma coisa que eu queria voltar. A gente tava falando do clima e não sei o que, essas paradas que tá acontecendo aí meio doida. E o clima em Teresina também tá uma coisa, tipo... estranho. Bicho, eu não esperei que essa época do ano fossem ocorrer essas chuvas. Porque cessava geral mesmo, né? E cara. tipo, o BR Brozão comendo a cabeça das pessoas, né? Sim. E é que é curioso também, que a gente vê que o BR Bro, ele tem, assim, consequências, assim, adversas ano após ano. O BR Bro do ano passado foi muito diferente do de hoje e foi muito diferente dos anteriores, né? São todos diferentes. São todos diferentes, mas a causa, ela é física, digamos assim, nesse sentido direto, literal, por conta de queimadas, por conta de outras questões? Na verdade, a nossa região ela tem uma característica, né? Que é a variabilidade climática. Então, ela é diferente do sul, do sudeste, porque eles são muito redondinhos, sabe? Muito perfeitinhos. Tem aquela época certa da florada, tem a época certa do frio. O nosso caso aqui é diferente. Ó. A única coisa que nós temos de constante, de certo mesmo, é o calor. Então, o resto vem a reboque, né? Então, no caso de Teresina, e aí tá sempre aquela disputa, quem é mais quente, Teresina, Palmas, Cuiabá, né? Campo Grande, né? Eu sempre costumo brincar, né? Se fosse uma corrida de 100 metros, Teresina não ganhava. Teresina ganha porque é maratona. É quente o ano inteiro, né? Então... E esse BR Bró, ele é muito curioso, né?
Primeiro vamos desfazer uns mitos, né? O primeiro mito, no BR-Obró não chove. Não, isso é mito. Todo BR-Obró tem chuva. Agora, só que a chuva do BR-Obró, ela é tão simbólica, e a gente brinca muito com isso, né? Às vezes chove em Teresina, a chuva evapora mesmo antes. Mas choveu, só caiu uma aguinha aqui. E as máquinas e os cilindros que registram a chuva são muito delicados. Você imagina, por exemplo, que se chover 2 milímetros num pluviômetro, que é um cilindro que capta, e a temperatura durante o dia for acentuada, a água não fica lá, né? Vai embora. Então, a gente brinca muito com isso. Então, chove pouco, são chuvas modestas. Então, quando há uma condição como essa que nós vivenciamos, ou seja, 80% das cidades do Piauí já está acima da média, desde setembro, né? É uma medida um pouquinho acima, não é tão extraordinária, mas estão acima da média. E isso por quê? Porque nós tivemos um ano mais quente. Aí vem a piada, né? Nossa, como é que a gente tem um ano mais quente e tem chuva? É porque uma coisa puxa a outra. O fato de nós termos um calor, muito calor, de 1 grau a 1,5 graus. Isso pode parecer pouco, mas a permanência de 1 grau a 1,5 graus durante 3 meses faz a diferença. Então, esse excesso de calor, ele puxou a umidade do oceano para dentro do Nordeste e a umidade amazônica. E a gente sabe como foram as primeiras chuvas, né? Ou seja, quem está acompanhando esse podcast, quem tem uma memória do tempo, vai perceber que as primeiras chuvas sempre foram acompanhadas de muito vento. E esse lance do vento aí está relacionado ao calor extremo. Então, como estava muito quente, o ar, quando ele esquenta, ele fica muito leve, ele sobe com facilidade. Então, quando não tem umidade, esse ar sobe rápido e não provoca nada. Porém, se entrar uns carocinhos d'água, como a gente fala, né? Se entrar a umidade, essa umidade vai na carona do vento, vai na carona do ar quente. E rapidamente ela atinge a parte mais alta do céu. E essa parte mais alta do céu é o bicho, ela é muito fria. Atinge locais que tem, por exemplo, 50 graus negativos, 80 graus negativos. Aí qual é o resultado dessa água? Ela congela todinha. Só que ela não sustenta. Então a água desce, é um elevador. Ela sobe e desce. Só que quando ela desce, ela vai, blocos de gelo, ela vai criando um efeito êmbolo, como se fosse uma injeção. Ela vai criando uma pressão, fazendo com que o ar lá de cima desça em alta velocidade. Aí tem as rajadas. Uma aula aqui, né? É um negócio doido, perigoso, né? É verdade. Piauí inteiro, a gente computou 16 ocorrências de agosto até a primeira semana de outubro. Aliás, a primeira quinzena de outubro. Então, foi muito tenso de ventos, entre 50 até 100 km por hora no estado do Piauí. Rapaz, voltando aqui só um pouquinho que tu tinha falado, né? Que o pessoal brinca que a chuva, né? Cai e já evapora. É que o pessoal reclama assim, tipo... rapaz, choveu só pra fazer mais calor. Chove só pra esquentar mais, né, bicho? Tem isso aí, né? Às vezes você tá num calor aí de quase 40 graus, aí vem aquela chuvinha, aquele casamento da raposa que o pessoal brinca, né? Aí não consegue nem molhar o solo, né? E rapidamente evapora. Então você cria uma condição de tempo abafado que é horrível. Horrível mesmo, né? E o sol volta e você fica com aquela frustração de que aquela chuva ali... Chuva fake, né? chuva fake, ó. Rapaz, a gente começou o podcast assim já lá no ápice, né, da conversa. Mas assim, sobre a sua história, professor. O senhor cresceu aonde? Foi aqui no município de Teresina? Rapaz, como é que foi Eu era um menino muito malino, né? O pessoal chama de malino. Gostava. Aquele pacote completo de menino pobre, né? Menino pobre que, rapaz, se eu contar aqui, é assustador. Eu gostava de tomar banho de rio, né? Do tempo que a gente podia tomar banho de rio em Teresina, né, gente? Convenhamos. Ali eu cansei de dar uns tibuns, uns mergulhos ali no Parnaíba, onde hoje é a área mais poluída do Parnaíba, que era de frente ao prédio da antiga Cepisa Equatorial. Então ali tinha umas prainhas maravilhosas. Eu nasci ali próximo do Bairro Vermelho e a gente ia pescar nas lagoas, onde hoje são áreas de um grande grupo empresarial, né? E o centro administrativo. E assim era aquela Teresina do final da década de 70, começo dos anos 80. Provinciana, não mudou muita coisa em alguns aspectos, né? Mas tinha um rio como fonte de lazer. E aquele menino que também fazia aquelas coisas meio estranhas, como tipo furtar manga, furtar goiaba. Eu já dizia o Chico Bento, né? Goiaba furtada é mais gostosa, né? Olha, não sigam esse meu conselho. Hoje em dia não dá certo, o crime não compensa. Viu? Então, mas era aquela vida, a gente ia lá, via um pé de goiaba carregado, um pé de siriguela, de umbu, né?
E era uma fartura, ninguém dava falta, né? A gente chegava lá. Então era a rotina. Fora isso, a gente tinha as brincadeiras. Como uma cidade profundamente provinciana, agora vocês vão rir pra caramba. Não tinha diversão. A diversão era criada ali nas comunidades. A gente ainda tinha medo, por exemplo, do boi. Aqui tinha um Bumba Meu Boi. A gente acreditava que aquele boi era um boi de verdade. O teatro de boneco, quando aparecia lá o Beelzebub lá e o cangaceiro, a gente achava que o Beelzebub era o Beelzebub e a gente ficava apavorado. Então, aquela coisa da fantasia infantil, né? Não acreditava que tinha um homem lá do outro lado manipulando. Então, a gente costumava ir ao centro para essa hilária. Subir e descer a escada rolante, a única escada rolante que existia em Teresina. Rapaz, e eram multidões de crianças pobres que iam lá, que era de uma empresa chamada Lojas Pernambucana, Casas Pernambucanas. A outra brincadeira, que isso gerou muito problema, porque aqui e acolá a gente levava uns brogues, era subir e descer o elevador do único arranha-céu de Teresina, que não é essas coisas, que inclusive um prédio que está abandonado, condenado, ali na Praça João Luiz Ferreira, onde funcionou o antigo INPS, olha como é novo, depois INSS. Então tinha essas brincadeiras. E tomar banho, essa é hilária, tomar banho nas fontes luminosas, nas fontes jorrantes da Frei Serafim. Ali onde toda a fina flor da sociedade passava com seus carrões, a meninada, a fonte estava cheia e jorrando, você tinha uma piscina de águas agradabilíssimas, geladinha no calor de Teresina. Então ali se misturava todo mundo, era o menino de rua, era o filho da madama. Se o cara passava, tinha vontade, pulava ninguém. Tava tudo misturado mesmo, né? Não tinha ali, aparentemente, a luta de classes, né? Aparentemente. Foi assim, foi a minha infância. Aí, claro, escola pública, uma luta danada para chegar na universidade, que não é fácil, né? Hoje a gente sabe que melhorou um pouquinho, mas o fosso ainda é grande, né? A exclusão é muito grande. Mas chegamos na universidade, optamos pela carreira de magistério, né? E a gente segue feliz, gosto do que faço, né? E nunca esqueço das minhas origens. O que é fundamental na nossa vida, a gente sempre lembrar do passado e lembrar da nossa aldeia. Já dizia o Leão Tolstói, que é ser universal, canta a tua aldeia. Então sempre falo da minha Teresina, do meu Piauí, que eu acho que é muito importante. Não por... vou usar uma expressão até que é nacional, mas eu posso... Não por um ufanismo barato, né? Mas que eu acho que quando a gente valoriza o lugar, a gente valoriza também as pessoas, né? Tem muitas pessoas que se identificam com a terra, com as nossas tradições. Rapaz, o cara estuda Tolstói aí. Então. O cara é culto. Certamente, não tenho dúvidas. Russa, né, e tal, velho. Pô, mas isso é fabuloso. Sabe o que eu lembrei aqui? Hoje eu tava vendo um texto sobre a história do rádio piauiense. Maravilhoso. E aí você falando aí, eu me lembrei, assim, como que Teresina ela é um pouco esquisita nesse sentido, porque eu tenho certeza que pessoas, por exemplo, da sua geração, sentem muita falta das coisas como elas ocorriam, né? E aí é até curioso, porque eu lembro que tinha aquele balneário ali da Curva São Paulo, ali que eu também cheguei a ver, a própria fontezinha ali na Frei Serafim também funcionava, que é uma coisa que eu também não entendo, porque que pararam aquilo dali, porque que ficou abandonado. Sério que era por causa do mosquito da dengue, né? Até hoje tá estranho, o mosquito da dengue tá aí direto das residências. Mas assim, entender o ponto é que Teresina ela é um pouco esquisita nesse sentido, é um povo assim que, na verdade não é o povo, na verdade acho que são... Na verdade, eu não sei definir, eu não sei apontar para onde é que tá esse culpado que, na verdade, ofusca um pouco a história, assim, ofusca um pouco, ou, na verdade, dificulta mais esse acesso à cultura, acesso à informação, acesso ao lazer, acesso ao esporte, que em Teresina, assim, Teresina nunca teve. Na verdade, as coisas hoje, elas estão bem melhores do que antes. Isso é inegável, isso está aí. Mas... tem um ponto, assim, que eu não consigo compreender, que é esse fato de que as memórias dessas pessoas... O meu pai, por exemplo, fala muito, a minha mãe fala muito essa questão do boi. Rapaz, minha mãe até hoje tem medo do boi. E até hoje, ela fala, rapaz, se eu ver o boi, eu saio correndo. Não tem... Até hoje, a pessoa tem, sei lá, 50 anos e tá... Tinha uma encantaria, uma fantasia fantástica. Teresina não é uma cidade de permanências. A memória em Teresina ela é muito fragmentada. Teresina é uma cidade de ondas. Você tem que ter a novidade. Aí aquela novidade solapa o passado. Por exemplo, você imaginar que década de 70, a principal fonte de lazer teresinense era o rio, mostra a relação que as pessoas tinham com o rio. E hoje as pessoas viram as costas para o rio. E Teresina tem essa mania, em determinado momento ela olha para um ponto, para pessoas, para um fenômeno cultural, e no momento ela vira as costas. Então hoje, por exemplo, a gente tem todo o nosso casario antigo sendo demolido para dar lugar ao carro. Então Teresina é uma cidade carrocêntrica. O foco não é o caminhante, não é o passante, não é o cara que para conversar. O foco é o fluxo, é o movimento. E
e a sociedade do asfalto. Então a gente vê Teresina uma cidade quente, que destrói suas árvores, que vê as suas árvores adoecerem e não faz uma substituição. Vez por outra, as árvores têm visibilidade quando uma cai em cima de um carro de um barão, né? Numa ventania, né? Então, isso está custando muito caro para Teresina. E é uma cidade que carece de estudos. De estudos porque Teresina é uma cidade melancólica em alguns aspectos, né? Eu gosto de Teresina, mas em algum momento, se você não está nos pontos luminosos, eu vou usar a expressão ponto luminoso, aquele ponto que está a tua tribo, que está as pessoas que você gosta, se você sai daquela ilha ali, você vê uma Teresina meio sombria. Sombria no sentido de solidão. E a gente tem que pensar muito nisso. Calor, solidão, né? E como isso impacta a psique do teresinense. Isso é bem interessante, porque, tipo assim, ó... Eu me lembro que, por exemplo, eu moro no Renascença, né? E o bairro ali, cara... Tu é doido, pô. Se eu não me engano, a gente brincava ali na rua, se deixasse até meia-noite. As ruas eram... Toda a rua tinha a molecadazinha brincando, etc. E aí, violência da criminalidade, que aumentou, eu tinha uma vários paquera fatores, no Renascença. Né? Conversa. Eu ia a pé. Mas ninguém mexia comigo. Pois tinha esse fator também. Eu lembro que meu pai... Os caras pensavam assim, aquele cara ali é perigoso, deixa ele passar. Aí eu lembro que meu pai era molequinho, pô, tipo, sei lá, 10, 9 anos, atravessava o rio, tá ligado? Sim, e ia e voltava de pé do Disseu e nada acontecia, tá ligado? E aí, voltando pra isso, né, de que tu falou que tem os pontos melancólicos, e quando você passa em Teresina, cara, bicho, é sério, é muito triste você passar pelo Disseu 8 horas da noite. Você não vê nada. A única coisa que funciona no Disseu são as praças. As lanchonetes das praças, Isso, né? E as praças também deixaram é. de cumprir esse papel de praça. Isso, não é praça mais, é espaço de negócio, né, na realidade. E aí é triste, cara. Você Nós temos um passar por verdadeiro local... cemitério de ruas. Você vê que a principal ela começa a definhar em função do brilho ali da Joaquim Nelson, na região do Disseu. Então, são ondas, né? Isso tem muito em Teresina. Isso é muito preocupante porque não existe um projeto para recuperar e para revitalizar de verdade. Você citou muito bem a Curva São Paulo. As pessoas que estão lá resistem, né? Sim. Resistem a uma série de estigmas, né? A visão da sociedade achou bonitinho quando estava tudo no seu lugar, todos os quadradinhos. Aí a natureza foi lá, mostrou a sua força. O poder público, naturalmente, se retraiu, assim como o Rio retraiu e mostrou o problema que era, o problema ambiental. E de lá para cá, um longo processo de marginalização daquele espaço. E as pessoas que estão lá, com seus pontos comerciais e aqueles que ainda persistem frequentando, são verdadeiros resistentes, né? Tentando manter aquele lugar vivo. Cara, e ali é bonito. Ali é muito bonito. A gente já, às vezes, vai lá, né? E lá, cara, lá é muito massa, pô. A pessoa que... Eu tenho certeza que existe teresinense que nunca passou por lá. Com certeza. Entendeu? Nunca parou pra conhecer, justamente por conta de algum estigma. Não, lá a criminalidade tá pesada, não sei o quê, né? E que tá, não dá nem pra tirar a razão das pessoas. E eles estão se reinventando, né? Eu tive lá recentemente e eu não tinha visto aqueles anexos de barraca. E aquilo lembrou muito a Curva São Paulo original. Uhum. Ou seja, aquela coisa raiz, né? A Curva São Paulo raiz. Os caras construíram uma área com várias plantas, chega a ser um pouco assim uma imitação dos espaços praianos, mas não tem nada a ver com aqueles quiosques que o município construiu. É algo deles. Eles construíram aquela perspectiva para territorializar, ocupar aquele espaço que estava ali abandonado, subutilizado. É uma resistência. Né? Certamente. E o pior é que essas pessoas aí, elas nem têm mais... como é que eu posso dizer assim? Não, jamais, as pessoas que passam lá, elas não vão mais vivenciar da maneira que era a Curva São Paulo. A Curva São Paulo era uma coisa incrível, era areia de praia mesmo, as pessoas ficavam ali... Lá lotava, cara. Era lotadíssimo. Era o lazer do final de semana, assim, pra galera da Zona Sudeste ali, principalmente, cara. Eu me recordo bem que havia situações que eu ia junto com meus pais, e não tinha espaço para colocar o carro, você tinha dificuldade, estacionar dificuldade, as mesas, era um movimento, e gente de toda Teresina e de fora dela. Pois é, cara. Voltando para esse lance dos pontos melancólicos que a gente vê em Teresina, e aí tu falou vários fatores, várias coisas, e aí isso tudo é gerado em conjunto com a pandemia, várias coisas que andam acontecendo. E a gente vê que, tipo, caramba, pô, o que tá acontecendo com Teresina, né, cara? Que, tipo assim, a gente vê a Teresina das propagandas, da TV, etc. Quando você anda nas ruas, não existe contato, nesse sentido de as pessoas, 6 horas, tá todo mundo na sua casa, são poucas pessoas que ficam nas ruas, e você passa por
parece que é um deserto, tá ligado? Parece que é um deserto. Você anda pelo Renascença e não vê ninguém, tá ligado? Nas ruas. Sim. Você vê as pessoas nos pontos de negócio, né? Tipo, restaurante, né? Pastel, não sei o quê. Mas de ver gente interagindo, a gente não vê mais. Teve o Halloween agora, né? E eu impressionei, porque lá na rua de casa, cara, tinha muito molequinho fantasiado. Tava tendo as festinhas lá, né? E, tipo, bicho, muito bonito, pô. Porque fazia muito tempo que eu não via a minha rua povoada daquele jeito. E os molequinhos correndo e fazendo zoado, sabe? Tipo assim, deixando a rua viva. Isso é muito massa, pô. Tá doido. Na verdade, isso é curioso. Lembra até aquilo que a gente sempre conversou também sobre o fato de que as casas também, os muros estão cada vez mais altos. Parece umas fortalezas, sim, cara. Sim. Bicho, eu vejo Teresina, para explicar esse momento, esse tempo que nós vivemos, com aquela frase do Antoine de Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe, que ele diz assim: todas as pessoas foram crianças um dia, mas poucas lembram-se disso. Então, Teresina é como se fosse aquele adolescente que quer ser adulto logo. Eu quero ser adulto. E aí vai apagando todas as suas raízes, toda a sua inocência, quer entrar no mundo das pessoas grandes e deixa tudo para trás. Então, Teresina é hoje aquela cidade que perdeu aquele encantamento, mas o encantamento está ainda na cidade. É como, por exemplo, vou pegar aqui, puxando sardinha para minha área, né? Teresina está com os rios poluídos. Vou usar essa metáfora para a gente sintetizar o que é Teresina. Só basta, é uma centelha, é uma faísca que ela volta a viver. Os rios estão poluídos. Aí o cidadão vai lá na região onde eu moro, a Sudeste, eu moro ali na região do Grande Seu, e lá tem um riacho chamado Tararé, que as pessoas só sabem que aquele riacho existe quando chove bem, que ele inunda Joaquim Nelson, que ele corta a rodovia, mas ele está vivo, ele tem peixe com águas cristalinas, tem jacaré, tem capivara, ele tem uma vida lá. E fizeram uma grande obra numa rodovia federal e várias pontes, não foram manilhas, foram pontes que foram construídas, porque ele passa ali. Então é aquela coisa, Teresina é isso, parece que está morta, parece que está seca, parece que está opaca, mas se você criar algo, né, que possa linkar essas pessoas que estão encorujadas nas suas casas, nesse ambiente cinzento, elas aparecem. Então é necessário criar essas condições, unir essa Teresina, né, de norte a sul, pessoas que estão apenas querendo oportunidades, né, espaços de lazer. Uma vez eu vi um trabalho muito bacana de um arquiteta, que era um mapa, fizeram um mapa, que eu não estou lembrando o nome do projeto. Esse mapa, ele mostrava aqueles lugares que não estão nos mapas oficiais, tipo aquele barzinho que só um grupo de amigos conhece, aquela pracinha marginalizada, mas que o cara do skate, dos grafiteiros estão lá, né? E que tem sempre uma voz e violão. Então, de repente eles fizeram um projeto que é um mapa colaborativo. Eu esqueci o nome do mapa, mas e aí eles mostraram que existe uma Teresina que o teresinense não vê. Então é justamente essa coisa, né? A Teresina fecha os olhos para muita coisa que acontece, para as coisas boas e principalmente para as coisas ruins. Então essa indiferença é que faz com que os problemas se tornem maiores. Principalmente quando a gente precisa enfrentar alguns problemas desses lugares sombrios, né? Que são lugares físicos, mas também que são lugares que estão na psique de muitas pessoas, né? Certamente. Eu lembro que eu disse ali também, meus familiares, tanto parte de mãe, parte de pai, são de lá, né? E, cara, lá, porra, bicho, até essas coisas desaparecem, né? Tipo o circo, os parquezinhos, né, cara? Que eu achava massa demais, pô. Eu lembro que tinha um espaço ali, eu acho que era na Alma Viva, né? Que aquilo ali não era Alma Viva. Era onde era Alma Viva, que era a Associação das Costureiras. Era o Centro das Costureiras, exatamente. Isso, e ali tinha um espaço que toda vez vinha um parque, vinha um circo, etc. E era coisa que movimentava, que unia a população. A galera ia pra lá e marcava, todo mundo, não, bora pro parque tal dia e tal, não sei o que, e todo mundo se reunia, Você cara. falou aí de furtar a goiaba e a manga, eu me lembro que ali tinha um pé de manga, meu amigo. Não, mas era legal porque juntava todo mundo da rua, o moleque tudo brincava junto, assim, do bairro, na verdade, não era só da rua, e aí era dia todo, identificadormente. Eu lembro de um episódio que eu fui a um parque lá, e aí tinha aquele famoso jogozinho da argola para ganhar o prêmio, né? E aí eu via todo mundo lá, fiquei observando, como jogava, quem acertava. Fiquei um tempão, moleque observando. Aí eu comprei umas argolas, né? Aí eu fiz do mesmo jeitinho assim pra acertar. Aí ganhei. Aí de novo ganhei. Aí quando eu fui na terceira tentativa, aí o cara, não, você não. Você já tá espertinho.
Você tá muito espertinho. Eu lembrei daqueles álbuns de figurinha que o cara achava que ia ganhar. Sim. E sempre faltava uma figurinha, né? Faltava figurinha. Rapaz, depois cara, você fazia o investimento, né? Quando eu descobri isso aí, bicho, porra, minha infância foi É uma terrível. mentira. É terrível. Não, Ganhava as coisinhas, bola, carro, uma coisa, tipo, fogão, micro-ondas. Nadinha, É, mano. que eu já ia dizer, porque eu acho que eu cheguei a ganhar bola, alguma coisa assim, mas tinha fogão mesmo. Aí eles colocavam uns prêmiozinhos lá no ponto comercial pra lhe animar, né? Isso, animar. pra chamar. Aí às vezes você ia comprar figurinha, aí o comerciante dizia assim, ó, hoje saiu a bola. Só que você não viu quem ganhou a bola. Assim, hoje saiu, você olhava, a bola não tava lá. Depois de muito tempo, eu descobri que o cara colocava os prêmios, olha, que maldade, né? E ele vivia recolhia, né? Aquele prêmiozinho, ia para outro comércio, e aí mantinha vivo, né? Mas faz parte da infância essas pequenas ilusões, né? Aliás, a gente fala assim, ilusão, como se fosse uma palavra muito forte, né? Mas forte é a desilusão. A ilusão é o que nos impulsiona para frente, né? Vem de iludere, ludus, jogo, né? Faz parte do jogo da vida, né? O lance da ilusão. Mas essas bolas eu lembro que a gente pegava e cozinhava, né? Bola de leite. Pra ficar dura, Era. Aí. Porque aquela, se o cara desse um chute, ela fazia uma curva assim, tá ligado? Grande efeito, né? Eita, Caramba, é muitas doido, coisas, bicho. Assim, se a gente for parar pra elencar assim, todas essas coisas que Teresina assim, teve e tal, cara, são coisas incríveis que não voltam. Pelo menos eu não tenho essa perspectiva de que voltem. Assim. Eu lembro que quando eu jogava bola na rua lá de casa, que a galera, tipo, era aquelas, né, cabeça de jacarezona lá na rua todinha, e meu parceiro, quando começaram a passar o pincho ali, rapaz, os caras jogavam a bola até meia-noite, cara. Meia-noite os caras jogando bola lá no asfalto, tá ligado? Rapaz, eu não me lembro, assim, a referência que eu tenho de asfalto, quando chegou o asfalto assim, na minha rua, foi um tempo desse, não foi, assim, até acho que até minha adolescência. Mas é porque o teu bairro também é mais novo, o Novo Horizonte, né? Ele foi... mais novo, assim, aquela parte, né, do Manuel Evangelista ali. Exato. O Novo Horizonte já tinha. Não, mas tipo assim, eu tô falando lá do Disseu também, quando asfaltaram lá no... que eu morava no Disseu 2 ali, próximo à avenida... É a principal, né? Próxima à principal. Entre a principal e a... Qual é aquela outra do... Que fica ali próximo à parada do metrô, estação do metrô, que eu não esqueci, que é a do balão ali. E aí ficava... Acho que é Noé Mendes, né? Ou a Noé Mendes é a principal? Agora a Noé Mendes agora tá roubando a cena, né? O fluxo de pessoas, a economia tá pulsando por lá. Você estava lembrando essa coisa de campo de futebol? Eu lembrei de um episódio muito interessante que lá na Vila Coeb, que foi a primeira favela de Teresina, eu tinha uns parentes que moravam lá e eu costumava brincar muito, porque lá, como era uma ocupação, as pessoas foram ocupando e não tinha regra, não. Cada um chegava lá, esse lote aqui é meu, uns lotes menores, outros maiores. Eu tinha um tio que era quase um latifundiário, porque o lote dele tinha 3 casas e ainda tinha um campo de futebol dentro. Aí eu fiquei assim, é um latifundiário. E era interessante que a meninada jogava a bola lá, e a bola era aquela bola de meia, né? Eram vários panos ali enrolados. E o campo ele não era devidamente roçado. Tinha 2 desafios. O campo era pedregoso e ainda tinha uns tocos. Então, por isso que eu falei aqui da brincadeira de várias unhas serem sacadas fora após, ao invés de chutar a bola de pano, chutar algum toco. E eu me recordo de um episódio que sempre tem a figura do Mauricinho, né? Então, aí chegou alguém lá e conseguiu uma bola. Finalmente uma bola de verdade. E era muito comum a famosa bola da estrela chamada Dente de Leite. Essa bola era maravilhosa, era o sonho de consumo. E eu lembrei muito aqui da animação Irmão do Jorel, que é bem estilo Irmão do Jorel. O cara chegou com a bola, cara, ele chegou brilhando, ele chegou quase como um deus, porque... E que essa bola, aí ele virava a bola ao suspense. Tchan, tchan, quando ele virava, mostrava a marca da estrela, porque quem tinha um produto, um brinquedo da estrela, era alguém que tinha poder, né? Mas nada, naquela época também tinha produto, só que não chamava chinês, né? Chamava Paraguai, era um produto genérico. O fato é que esta bola não durou uma partida inteira. Ela foi maltratada, imagine os brutos lá, pedra, toco, o pé, e ainda tinha uma cerca de arame farpado no final, e ela durou pouco, foi furada, e o dono saiu aqui lacrimejando, aí os outros, não, mas a gente faz um remendo já, né? E a alegria continuou depois de algumas horas. Rapaz, o que eu achava, rapaz, também era que tinha um cara que tinha bola, aí jogava, aí ele, não, eu vou pra casa agora. Mas me chamou, né? Aí pegava a bola. Acabou o jogo. Acabava com o jogo. Figura do dono da bola. Rapaz, aí tinha uns que deixavam, não, joga aí, depois eu pego, mas tinha uns que não deixavam. Não, e o pior quando o dono da bola é um canela de pau.
E ele quer, eu quero estar nesse time aqui. O cara tem que aceitar, porque senão... Pô, é foda. Mas assim, voltando pra esse assunto da Teresina, né? Eu acho curioso, cara, porque é pensar que essas memórias que a gente tá falando aqui e tal, são coisas que, na minha perspectiva, não voltam, como eu tinha falado. Assim, na sua, você acha que é um... não, tá muito no âmbito da memória, por exemplo. Eu costumo prestigiar muitos rios. Hoje, como pesquisador, eu vou ao Puti, eu vou ao Parnaíba, em locais que antes frequentava mais para fazer uma coleta de algum material, gravar algum vídeo, entrevistar pessoas. Mas existe muita coisa que ainda pode ser preservada, né? Eu vejo, por exemplo, eu ando muito ali na região do Lagoa do Norte, na Boa Esperança, e ali, por exemplo, nós temos pessoas que vivem do rio. É extraordinário. Os vazanteiros, eles plantam todo o alimento, quase todo o alimento que eles consomem. Eles pescam, tem a proteína animal, mas eles plantam o tomate, a macaxeira, o feijão, e eles armazenam isso nas suas... Para você ver, eles têm feijão para o ano inteiro. Eles não adentram na economia oficial, eles produzem tudo ali naquele fluxo do vai e vem das águas do rio. E eles têm uma cultura muito específica. Você tem ali comunidades de terreiro, você tem ali os oleiros. Então é algo interessante daquela Teresina lá que foi fundada da época de Saraiva, que se mantém até hoje. E muito que os teresinenses não conhecem, né? Porque pouco frequentam aquela região. Então, esse é o ponto que eu queria chegar mesmo. É de entender que ainda existem esses povos que resistem, né? Eles resistem a todo custo. E são memórias que na verdade não são tão memórias assim, porque ainda estão presentes na sociedade. Mas, pô, pensar que a Teresina não conhece e pensar que não vão conhecer justamente por conta desse fluxo, né, que foi colocado. Inclusive, você até falou sobre essa questão de Teresina ser voltada muito para essa questão asfáltica, de ser uma questão, né, mover as macroestruturas aí. E eu até lembrei de um caso, não sei se isso foi verdade, mas eu me lembrei aqui sobre a questão da demolição das árvores da Frei Serafim, que era um projeto do terminal de integração, não sei se vocês chegaram a ver sobre isso daí. Então, assim, mas vocês têm se é verdade? Aconteceu? Fez parte do projeto e tal? Sim. Sim, né? Durante a história recente, vamos dizer assim, né? Existiram várias tentativas de retirar a parte da cobertura vegetal do centro para diversos projetos. Claro que isso sempre contou com a resistência dos ambientalistas, do Ministério Público, que tem um papel fundamental, da OAB, da própria sociedade, os comerciantes mesmo que ficavam, não, por que vai tirar essa árvore aqui? Né? Quantas e quantas tentativas, seja do poder público, seja de pouquíssimos empresários pensam dessa forma, tem que preservar as árvores. Então, hoje, a maior preocupação que existe, e aí eu até comentei anteriormente, é em relação à manutenção do que nós temos, cuidar dessas árvores para que elas não possam oferecer um risco, né? Fazer a poda, ou seja, o que o Estado, o município e os particulares precisam entrar num acordo para preservar essa área e ampliar essa área como uma compensação pelo crescimento que Teresina está tendo, um crescimento absurdo de loteamentos, né? Principalmente loteamentos de alto padrão. Teresina está vivendo um boom imobiliário daqueles que são bem nascidos, daqueles que têm capital para investir em casas glamourosas, e isso está se dando em cima de nascentes, né, e sobre áreas verdes. Então é preciso ter muito cuidado com essas interferências, porque é graças a essas interferências que ocorreram nos últimos 20 anos que Teresina tem se tornado uma cidade mais vulnerável à chuva. Por exemplo, quando pode chover, que alaga. Você pega uma chuva de 10 milímetros que não é nada, já tem um alagamento e você fica ali com o carro parado. Então isso não é para acontecer. Então o ideal é que a gente tivesse uma boa drenagem, mas antes de ter uma drenagem boa, porque galerias são obras milionárias, a gente deveria ter feito o dever de casa. Ter trabalhado com a manutenção das áreas verdes, porque isso iria amenizar essa condição que Teresina vive hoje. Cara, tu falou isso aí desse boom da imobiliária, né? E é incrível mesmo. Qualquer área de Teresina, em qualquer bairro que você passe, você tem alguma empresa ali de construtora fazendo uma construção ali, né, cara? Tipo, tem muito, velho. Inclusive, eu vi hoje uma matéria que era sobre o leilão de uma zona no Santa Maria, que é um terreno lá que as empresas, assim, de imobiliárias, né, e tal, assim, ela tem um alto, como é que eu posso dizer? Alta especulação de mercado, né, que chamam. E aí ela, cara, assim, é um terreno gigantesco que tá lá, que inclusive pode ser, né, que eles estavam apontando que pode ser um shopping, pode ser uma, sei lá o quê. Mas assim, vai mudar completamente o tráfego, assim, de carros, de automóveis ali naquela zona, porque é próximo à Zona Leste, próximo ao centro.
Então já é outra forma de enxergar a Teresina ali que, consequentemente, vai ter impacto direto no clima, ou seja lá o que for. Porque a Teresina é isso. Teresina se expande, mas não é através de uma reflexão, não é através de um diálogo com pessoas que entendem do assunto. É simplesmente, eu acho que é melhor, então vamos lá e acontece assim. Não entendo como é que exatamente funciona essa cidade aqui. Mas acho que é meio esquizofrênica nesse sentido também. Porque é negócios, né, pô? Eu acho que é isso. Eu acho que o negócio tá acima de tudo em Teresina. Eu não sei, na verdade... Teresina tem que repensar muita coisa. Vou pegar bem que... Se nós compararmos Teresina com São Luís, né? São Luís ocupa uma área relativamente menor que Teresina. E ela tem uma população maior. Então, o povoamento de São Luís ele é mais adensado. Ou seja, as pessoas moram mais em construções verticais. Mas aqui em Teresina não, a nossa lógica é horizontal. Então ela é bastante predatória, ela se expande muito. E isso é típico de uma cidade que não tem saneamento. Ou seja, o que é que você faz com toneladas e toneladas de dejetos produzidos por 800 mil habitantes que não tem saneamento? Né? Imagine o tamanho da fossa séptica para um prédio de 15 andares. Isso não existe. Ou seja, a área construída do prédio, você tem quase 3 vezes mais de área para construir uma baita de uma fossa. Então é necessário, para a cidade evoluir verticalmente, que seria o ideal, desenvolver mesmo, aprimorar, que hoje a nossa cobertura de saneamento ela é muito pequena, não chega a 20%, né? Deve ser ampliada nos próximos anos, segundo alguns relatórios, né? E isso impacta bastante. A gente se expande e com essa expansão nós oneramos, ou seja, hoje tem cidadão que trabalha em Teresina, eu digo assim, trabalha em Teresina justamente para chocar, porque ele está dentro de Teresina, mas ele está na área rural, está num sítio, está numa chácara, e para ele chegar ao trabalho ele tem dificuldade, uma brutal dificuldade, porque, por exemplo, vou citar o exemplo das pessoas que moram ali em Santa Teresa, né? Eles pegam trânsito, são muitos que pegam um engarrafamento na BR para chegar em Teresina. E quantos outros sofrem com isso? Por quê? Porque a cidade foi totalmente mal planejada, ou seja, ela cresceu de forma atabalhoada, gerando grandes dificuldades de circulação. E, por exemplo, a gente tem um sistema viário que foi planejado para X veículos e nós temos quase o triplo. Então, como é que não vai, né, como é que se diz, congestionar? Então, são N os problemas que tem que ser. E tudo isso, quando se soma à condição climática, vira um grande transtorno. Grande transtorno. O cidadão praticamente dirige às cegas quando está chovendo em Teresina, porque ele não sabe o que é que espera. Às vezes, ele está andando no local, tem uma lâmina d'água, mas embaixo daquela lâmina d'água ele tem, por exemplo, uma rodovia ou uma avenida com um grande buraco, uma obra inacabada, e aí ele pode estar caminhando para um risco muito grande. Caralho, tu falou desse lance dos carros, né? Que, bicho, é uma coisa que eu não consigo entender. Como é que o teresinense... Rapaz, é carro demais, parceiro, de verdade. E não para, tipo assim... A quantidade também de concessionárias que existe em Teresina é gigantesca. Sim. E você vê que o mercado de venda e compra de carro não para. Aumenta, e de aumenta, carros aumenta. De alto padrão, carros de luxo, padrão. Cresce a cada... Rapaz, SW4 tão é dando, né? Porque bicho, tu passa na Frei Serafim, meu irmão tão dando em algum lugar, pô. Eu quero saber onde é que é. Porque pior que nós vamos de 3 ali, tem tipo 3, assim, concessionária do lado da outra. Sabe? Aí tu anda mais 100 metros, tem mais 3. Os sedãs de luxo, já vi muitas BMW, Porsche, já vi Porsche em Teresina, Lamborghini, assim, transitando... em algumas áreas que eu digo até muito coragem, né? Porque são ondulações, são desníveis, né? A gente não tem uma cobertura asfáltica padrão. Existem alguns pontos, algumas canaletas, né? Algumas passagens que o desnível é tão grande para esses carros que são muito rebaixados. Isso é verdade. Eu sofro com o meu carrinho velho ali, que o bicho é baixo. E aí o cara pega o caminho ali de seu por Renascença, meu parceiro. É cada passagem. Ou o cara para ou ele vai check, tá ligado? Na frente e na trás, que tu é doido. Não, assim, o que eu fico pensando na verdade, é uma pergunta. O senhor atribui essas questões à má gestão da cidade? Na verdade, a cidade é feita ou construída, pelo menos foi assim durante esses últimos anos aí, para atender esse público realmente de alto padrão? Eu quero só entender, sabe? Assim, porque na minha cabeça... Na verdade, é sempre uma análise muito melindrosa falar sobre isso, né? Por quê? Porque quem está na pele do gestor, quem estava na pele do gestor no momento, a gente observa que existe um cabo de guerra, né? Todo o processo de expansão urbana, ele é o resultado de muitos personagens ali.
os especuladores imobiliários, os agentes imobiliários, que naturalmente querem vender, querem contribuir, dão sua contribuição para o crescimento. O próprio governo, o próprio poder público, seja ele municipal, estadual ou União, que também quer construir suas obras de infraestrutura e é o grande regulador. E de um lado a gente tem a sociedade, seja que demanda, que procura um produto e induz o mercado a isso, né? Seja que é afetada pelas ações do poder público e dos particulares. De tal forma que, ao longo dos anos, em algumas situações o poder público fez vista grossa, em algumas situações o poder público não teve a competência devida para ver o cenário futuro e que, por exemplo, hoje a gente vê algumas luzes de lucidez. Existem muitas pessoas do Estado, do município, da União que dizem, olha, a gente poderia ter feito diferente, né? Ou seja, fizemos errado. Acontece, por que não? Agora, o que eu posso dizer para vocês e para todos aqueles que vão assistir esse podcast é que nós temos sim nas nossas universidades públicas e privadas excelentes arquitetos, excelentes engenheiros. Não é por falta de pessoal qualificado que a gente não encontra soluções inteligentes para Teresina. Então isso nós podemos colocar sem dó nem piedade, né, no coro, vou usar essa expressão, de quem tem o poder da caneta. Então são essas pessoas que fiscalizam, que disciplinam o processo, que devem estar mais atentas para o futuro. Até porque tem muitos estragos foram feitos, alguns até irreversíveis. Exatamente, cara. E, tá, pode falar. Não, fala tudo. Tá. Não, é só o que eu é porque realmente isso que você falou é uma coisa que é muito pontual, no sentido de que as universidades, elas possuem realmente profissionais, pessoas extremamente qualificadas para estar dialogando com o poder público, para estar realmente construindo uma cidade que seja projetada para as pessoas, para os indivíduos que estão ali, não necessariamente para automóveis ou para, sei lá, seja o que for. Eu ia até falar ônibus ali, que também é um automóvel, mas ônibus não tem em Teresina, então não dá nem para citar como referência. Legal. Mas é isso, assim, é uma cidade que é projetada. Ah, velho. É porque já é piada, pô. É piada, não cara. tem Eu não ônibus entendo aqui, como é que uma pô. cidade não tem ônibus. E tá há quantos quase um meses aí? ano, né, Pô, quase um ano, na verdade. Vai fazer aniversário. Tá aniversário. Vai ter bolo. Eu não duvido não que alguém vai chegar numa avenida dessa, colocar um bolo com um ônibusinho em cima. Cara, devastação. Seria a cartonização da realidade, né? Porque, de fato, é isso que acontece em Teresina. Teresina virou também a capital do meme, né? Porque tem um monte de gente produzindo meme aí. Não vai demorar pra esse negócio aí. Fala de festinha o bolinho lá com a velhinha. Eu até gosto, pelo menos produz conteúdo pra Teresina. É, Teresina tem um não. status aí muito Com interessante. certeza. Né, em termos de Suaviza, conteúdo. né? Suaviza, que toda aquela condição que a gente estava falando. Pelo menos, né? Uma cervejinha? Traga essa, Ah, Maurício. rapaz. A rocha. Ora não, ora pão. Professor, a questão do... que eu interrompi, né? Porque tu não estava falando daquela ideia. Obrigado. Mas eu queria falar era sobre o Rio, cara. Bacana. Qual seria, por exemplo, se nós tivéssemos um aparato aí político para que nós tentássemos revitalizar o Rio, né? De quem seria a responsabilidade? Qual seria o órgão? Quem que teria que entrar com isso para colocar essas políticas em ação? Muito bem, excelente pergunta. Quando a gente fala assim, o Rio, né? Vou colocar aqui o Parnaíba, né? Que é um rio federal. A princípio a gente vai lançar, essa é uma responsabilidade da União, mas o rio é nosso. Então o rio, ele é um rio que tem sobre ele pesa uma jurisdição federal, da União, do governo federal. Aí nós temos o governo do estado e o município. Todos os municípios que estão dentro da bacia são responsáveis, por isso que tem a figura dos comitês de bacia. Mas para recuperar o rio, tem que acontecer uma série de ações importantes, né? Primeiro, qual é o status atual do rio? O rio está poluído, né? Ou seja, existem muitas substâncias tóxicas, substâncias não biodegradáveis que não conseguem ser processadas pela natureza. O rio tem a sua vida, né? A vida microbiótica e macrobiótica, peixes, algas, está bastante afetado. Então a gente precisa recuperar a qualidade da água do rio. Então isso passa necessariamente por tratamento de esgoto. Ora, o Tâmisa, na Inglaterra, era o rio mais poluído do mundo. A Inglaterra, Londres, despoluiu o rio e as pessoas podem, claro, ninguém mergulha no Tâmisa, né? Mas eles veem peixes, veem águas transparentes, não há mau cheiro. Então nós podemos aqui, o nosso caso é bem menos grave. Então, para tratar o esgoto. Outra questão é a recuperação das margens, porque o desmatamento ao longo do Parnaíba foi tão intenso
que ocorreu um problema chamado assoreamento. O que é o assoreamento? O assoreamento é quando tem muita areia no leito do rio. E de onde vem essa areia? Da erosão dos barrancos, das margens, que cai no interior do rio. Isso provoca o quê? Faz com que o rio fique mais raso, no popular, aparecendo aquelas coroas fora de época. E quando vem a chuva, o rio é o caminho natural da drenagem. Então, a água da chuva que sai por gravidade das partes mais altas é escoada pelo rio. E do rio vai até o mar. Então, se o leito do rio está mais raso, para onde vai a água? Para a cidade. O rio transborda, né? Então, imagine o tamanho do problema. Então, como é que a gente recupera isso? Plantando. É preciso reflorestar o rio com espécie nativa. Então, eu coloquei tratar esgoto, recuperar as margens, fazer algumas dragagens, estratégicas em alguns pontos, ok, do rio. E aí, naturalmente, que esse rio ele vai fazendo essas duas ações que são importantes, são caras, né? Ele vai se recuperar progressivamente. Você tem que dar uma chance para a natureza. Agora, na condição atual, fica difícil. Eu vejo, por exemplo, acompanho nas redes sociais, tem um grupo de jovens que está fazendo um trabalho de limpeza extraordinário. Nossa, aquilo ali é cidadania, né? Aquilo ali é uma aula, aquilo ali é um tapa na cara da sociedade. São os garotos que vão para a beira do rio coletar toda a sujeira, toda a porcaria que uma parte da sociedade joga. Eles estão lá. É um trabalho, vou usar a mitologia grega, é um trabalho de Sísifo. Ou seja, aquele cara que foi condenado pelos deuses a rolar uma pedra até o alto de uma montanha e ela volta para o ponto de início e ele repete. Mas o trabalho deles é pedagógico, ele mostra para a gente o que nós estamos fazendo com o rio e que nós poderíamos fazer a nossa contribuição. Quantas e quantas pessoas não param o carro ali, próximo do cais do Parnaíba, vão resolver alguma questão, aproveitam para fazer um selfie do pôr do sol e de repente pegam uma latinha dessa e jogam dentro do rio. O que é que ele fez? Usufruiu da paisagem e depois, né, deteriorou aquela parte, está contribuindo. Então é preciso mudar as atitudes de forma perene, sistemática, né? Tem que ser a consciência ecológica tem que ser uma constante. E não vale, aliás, é preciso lembrar de um detalhe importante: essa é a água que nós bebemos. Então. Essa é a água que nós bebemos. Assim, as pessoas não se atentam que aquela água que ele utiliza para fazer a sua higiene corporal, que ele bebe, algumas pessoas não bebem, né, dessa água, ela vem do rio Parnaíba. E ela sofre um processo de tratamento rigoroso, canalização, decantação, filtração, flotação, cloração, adição de flúor, depois ela é canalizada até a sua casa. Então a gente tem que respeitar o rio, né? A gente tem que ter uma relação muito boa com os nossos rios, não só com todos, né? Eu vejo, por exemplo, que no Piauí já tem rios mortos. Tem rios que não tem mais nascente. O Longá é um rio só a chuva. O Puti, por exemplo, o principal afluente do Puti em Teresina chama-se esgoto de Teresina. Entendeu? Quando seca, que ele é um rio temporário, ele chega o período seco, ele não recebe água do Ceará. Então, quem alimenta o Puti é o esgoto de Teresina. Aí ficam aqueles aguapés, e todo ano é aquela celeuma, tira o aguapé, bota o aguapé. O aguapé, ele é a denúncia de que o rio está mal. Só que se você retirar todo o aguapé, você continua matando o rio, porque ele está ali para filtrar. Então, é preciso adotar o ideal não é tirar o aguapé, é sanear a água. Ou seja, é filtrar a água, é tratar a água. Só isso vai resolver o problema do aguapé, porque ele está lá atraído pela poluição. Cara, um trabalho gigantesco. Intenso. Mas que nem por isso a gente deve... por exemplo, estou muito de Sísifo, né? E aí, se as pessoas caírem nesse pensamento de, não vou parar, por exemplo, para fazer esse trabalho de ir lá fazer a limpeza, porque vão jogar de novo. Rapaz, se a pessoa pensar desse jeito, não vai fazer, nada vai mudar, vai só piorar. Porque independente de que outras pessoas não façam parte dela, a gente tem que fazer a nossa. Né? Porque é o mínimo, que é o básico, que é ser cidadão, tá ligado? É um conceito de polis. Né, cara? Mas, sabe o que eu achei curioso na sua fala? É que você disse que existem, assim, formas estratégicas, por exemplo, como a dragagem em alguns pontos, que são, né, completamente positivas e benéficas para o rio. Mas eu sempre tive um pensamento, assim, de que isso era muito prejudicial. Eu ia perguntar isso. Pois é, eu até atribuí isso ao fato daquele... Como é que eu posso dizer assim? Da deterioração
deterioração. Tá certo? Sim, Tá sim, certo. sim. Faz tempo que não fala ela. Faz Aí tempo. esquece. Não, porque eu engasguei agora há pouco. A língua portuguesa, Eu fiquei ela é aqui. maravilhosa, mas às vezes ela prega umas peças. Né? Isso é verdade. Não, mas eu pensei que aquele ponto ali do rio especificamente, ele, assim, tá naquele estado que tá por causa da dragagem, né? Que ali era muito presente. Na verdade, o tanto de gente que morreu ali por causa disso é... Na verdade, se você tem um processo de dragagem, retirada de areia do leito, com as margens desprotegidas, com a mata ciliar destruída, aí sim, aí a dragagem ela é potencialmente perigosa, porque ela vai estimular o processo de queda dos barrancos, né? Ou seja, mais areia vai para o leito do rio. Porém, quando eu falo, por que dragar em alguns pontos? Porque ali você vai recuperar a profundidade do canal, em algumas áreas estratégicas, né? Principalmente se você vislumbra navegação. Por exemplo, o Rio Parnaíba, nas condições atuais, ele não é navegável. A situação é tão dramática que até os famosos barquinhos que atravessam, às vezes eles encalham. Existem pontos, né? Claro que os barqueiros são exímios, né? Na travessia Timon-Teresina e vice-versa, eles já conhecem o canal. Mas há situações graves, né? Em que o cidadão vai passar num determinado ponto e lá tá encalhando. Viu? Pô, cara, essas coisas acontecem assim, eu digo assim, de maneira geral, né? A questão de jogar lixo na rua e tudo, né? E não ter esse cuidado, essa atenção pro rio. E eu fico me perguntando de verdade, o que é que as pessoas... Em que mundo que elas vivem, tá ligado? Porque é uma coisa que tá muito próxima, por exemplo, o Disseu, que nem você citou. Rapaz, o Disseu, se der uma chuva, tá tudo alagado. Tá. E lixo em toda a extensão da avenida, cara. Lixo em todo canto. Sim. É doido, é triste demais ver isso. É um processo muito longo, né? Um processo cultural. E quando a gente se depara, por exemplo, com a realidade de outros países, e até mesmo no Brasil, de algumas cidades, em que as pessoas já superaram isso. É importante que a gente, pedagogicamente, que a gente coloque a questão do exemplo. Existem algumas cidades brasileiras em que você não vê lixo na rua. Não vê lixo na rua. Então a gente precisa adotar uma cultura, e isso passa pela escola, pela educação ambiental. É fundamental desenvolver um programa efetivo de educação ambiental. Eu vejo que às vezes isso é feito de uma forma muito esporádica, as pessoas só lembram do meio ambiente no mês de junho, na semana do meio ambiente, só lembram da árvore, no dia da árvore. E isso não, essas lembranças elas têm que ser constantes, elas têm que ser trabalhadas cotidianamente. Eu vejo um trabalho de uma mocinha que eu conheci nas redes sociais há pouco tempo, ela é ali da região sul de Teresina, da Palitolândia, chamada Daniela Hanna. O que é que a Daniela faz? A Daniela ela sai com o grupo dela de adolescentes catando lixo. Aí você diz, olha, só o pessoal está catando lixo. Não, ali ela está... O que é que ela pega aquele lixo, ela separa o lixo, olha que coisa bacana, alumínio, plástico, depois ela vende esse lixo e ela transforma aquele lixo, sabe, que é em comida. Ou seja, ela e o grupo dela tem um sopão para os vulneráveis, para os moradores de rua. Então o negócio todo, ela pega aquele lixo que a sociedade, isso aqui não serve para nada, e aí ela devolve em forma de alimento. E esse trabalho foi muito forte no período da pandemia. Então é uma ação digna de louvor, muitas pessoas estavam indiferentes, trancadas, assistindo suas lives lá, que eu acho muito digno, muito justo, né? Salvou muita gente, viu, da deprê. Eu assisti demais de tudo, né? Tudo, até de música que eu não gosto, eu ouvi. Na hora lá, qualquer... Entretenimento, né? Pois é, o cara lá cantando, já tava tomadão lá, cheio da... Aí não, eu vou assistir porque é interessante, é engraçado, né? Você querendo ocupar o teu tempo, né? Porque a mente, né? Ou seja, foi um momento muito difícil. Mas nós estamos caminhando aí para a superação total dessa fase. Eu acredito nisso. Inclusive, eu já vi também projetos como esse na Palitolândia também, tem uma galera que faz isso lá. E eu acho que também falta isso um pouco na nossa região, né? Na nossa região sudeste ali, pelo menos eu não tenho visto nada. Nenhum projeto desse tipo ali com relação a Disseu, a gente poderia fazer, tipo, a gente poderia iniciar isso lá. Pô, legal. Seria interessante. Conversar mais sobre isso aí depois. Pois é porque assim, lá na zona sudeste, eu acho que, claro, pelo fato de ser uma zona assim muito populosa, né? De ter ali os seus habitantes, sei lá, acho que a maior parte está concentrada ali. É uma cidade, exatamente. Muito interessante. Eu acho que lá acontece muito o processo da denúncia. As pessoas denunciam demais. O pessoal lá tá, por exemplo, Fala Disseu, que é um grande portal. Sim, grande portal. O Leonardo Mascarenhas faz um trabalho muito bacana. Sim, inclusive ele tem que vir aqui. Ótimo. É mesmo, cara, tá intimado, viu? Ó, chame, Leonardo.
tem que vir aqui, cara. Ele e a Jordânia. A Jordânia os Rocha, dois. tem que vir esse Tem povo que aqui. vir, pô. A gente troca uma ideia aqui. É. Pois é, e a galera manda muito vídeo pra eles, assim. Manda... Cara, Isso, todos os dias tá o pessoal falando, ó, queimada é. aqui, ó, poluição aqui na esquina, ó, lixo jogado aqui, não sei aonde. E acontece muito esse processo da denúncia, mas também não acontece esse ponto aí, que é justamente da pessoa sair a campo mesmo e sair coletando, né? A gente poderia tomar essa iniciativa, pô, e fazer acontecer lá. Pô, cara, tu falou isso aí, agora eu lembrei do Fala de Seu, né? Que, cara, aquilo ali é um projeto muito massa, que cresceu, Sim. na minha Cresceu percepção, muito rápido. Sim. E a população abraçou dessa abraçou. maneira. A galera, né, fala, Tá conversa, numa entra em fase muito contato. boa, o Fala de Seu, Aham. agora Sim. com o Observatório da Violência, Isso, né? tudo. Tem N ações que são resgate da memória, da comunidade, tá? Fazendo os dossiês. Esse caso aí do lixo aí foi emblemático, né? Ou seja, um lixo do lado da unidade de saúde, né? E muito grave lá. Isso repercutiu bem perante as autoridades responsáveis, né? E é um problema e ali é um problema social. Né? A gente sabe que ali você tem o morador de rua, ali você tem um pequeno comerciante. Então é um território que precisa ser negociado, precisa fixar as normas e que o poder público se faça presente para dar uma assistência, né? Não é só essa assistência, por exemplo, de dar o peixe, né? Mas de ensinar aquela comunidade a ter uma outra atitude em relação ao lixo, que o problema lá ficou grave. Eu passo pelaquela área quase todos os dias e é muito deprimente você ver um espaço tão bonito com a quantidade de lixo, o odor. E aí, num espaço que é saúde, você tem a doença do lado. Né? Complicado, cara. E aí já Triste. mostra aí as mazelas da sociedade nesse ponto específico, porque se tá do lado de uma unidade de saúde, cara, porque a situação realmente... Imagina em outros pontos, cara. Imagina em terrenos baldios, eu lembro até, ó, acho que o senhor conhece, aqueles grotões ali pelo Renascença, pelo Manuel Sim, Evangelista. sim. que é pelo Manuel Evangelista, que é uma Cara, coisa aquilo que ali já é tá ali há triste, pô. anos. Aquilo ali é cara, um esgoto a triste céu também. aberto e verdade. o mínimo de saneamento. E eu vejo as pessoas indo todos os dias lá à tarde jogar lixo, depositar lixo. A pior parte também, né? Porque E Então, ali é uma área também que as pessoas fazem caminhada, então você imagina aquela área ali, tem todo tipo de material infectante, lixo, as pessoas respiram aquilo ali, tem mosquito, é muito complicado, é uma área que precisa de uma intervenção, né? Imediata. Imediato. muitas coisas aí, né, pô? Cara, a gente tem... Eu acho assim, a nossa cidade, ela é uma cidade incrível, acho que é uma cidade que tem... Na verdade, eu não consigo ver pontos negativos com exceção da criminalidade em Teresina. E a criminalidade, claro, a gente sabe que a causa está em outros fatores aí, que não necessariamente é de responsabilidade exclusivamente de Teresina, né? Mas, cara, é uma cidade que tem muitos pontos positivos, mas que precisa ainda fazer uma revisão, fazer uma autoanálise assim, estrutural para que aconteça de fato uma mudança significativa. Porque até hoje, como eu disse, a gente tem muito esse aspecto da denúncia, tem muito essa ideia de, as pessoas estão fazendo isso e tal, mas quando toca diretamente ali no teresinense, aí ele sente, né? Mas enquanto não está tocando, deixa seguir, segue o fluxo. Acho que a cidade mas eu acho que esse momento vai chegar. Tá? Acho que esse momento da cidade de reflexão, acho que ele vai chegar. Eu também acredito. Uma coisa muito importante é que Teresina não precisa imitar ninguém, imitar exemplo de ninguém. Teresina precisa encontrar a sua essência, encontrar soluções que nasçam da nossa realidade. A gente pode realmente ser uma cidade melhor, né? Buscando os nossos próprios ativos, nossos próprios talentos. Tem muita coisa boa em Teresina. A questão é que realmente é aquilo que eu falei, é uma cidade que ela tem uma tendência a virar as costas para o passado. Você não vai aproveitar tudo do passado, tem muitas lembranças ruins do passado, mas tem muita coisa boa que pode ser incorporada, que permanece. Por exemplo, até hoje as pessoas insistem, apesar do risco. Ainda tem em Teresina, ainda existe em Teresina você ficar sentado na porta de casa. Porém, a gente sabe que cada dia está mais complicado. E uma coisa que para mim me angustia muito, você tocou na questão da segurança, é o cidadão colocar uma grade na porta. Cara, isso é de uma... Sei lá, não tem explicação, né? Os comércios, né? Tudo gradeado. Tudo gradeado, as pessoas atendem você assim, como se fosse um carcereiro, né? Não é ela que está presa, você que está preso. Você está preso ali naquele mundo. O mundo lá fora é a prisão, tá entendendo? Então você está ali, é muito angustiante isso, né? E, claro, não é um fenômeno recente, né? É um fenômeno que a gente está se acostumando entre aspas, né? Ele vai permanecendo, ele vai se construindo, vai se tornando um padrão, e isso não é legal. Não é legal, porque afeta muito as relações, né? Sim. E falando dessas relações, eu até vi uma matéria, inclusive do Fala de Seu,
eles colocando lá essa questão de uma indenização que você recebe se você for assaltado no ônibus. Eles colocaram essa informação que sempre esteve, né, dentro dos aparatos legislativos aí, seja acho que está no código, como é que chama? Código de posturas? Não, é voltado ao consumidor. Ah, o CDC. Isso. Código de Defesa do Consumidor. Isso. E aí tá falando que as empresas que prestam serviços urbanos, nesse sentido aí, né, elas têm que indenizar a pessoa que é assaltada dentro do ônibus, mas criou-se uma cultura de que é normal, né, a violência está crescendo, então é normal você ser assaltado no ônibus. Então eu não vou cobrar a empresa que é responsável por prestar essa segurança no transporte público. E aí acontece isso, né? É uma cidade que é muito desinformada. Naturalização da violência. E naturaliza a violência. E outros fatores, né? Como esse quesito que a gente pontuou aí. É uma cidade interessante. Ó, tu falou isso aí e eu tenho certeza que assim como eu e como tu, que a gente não sabia, eu não sabia disso. E boa parte da população não sabe. Sim. E aí, tipo assim, você vê o nível da ignorância da nossa população nesse sentido. Não ignorância no sentido de não saber dos próprios direitos, né? De saber até onde entra e etc, essas coisas. E aí a gente tava falando aqui tu falou sobre bairro, etc, essas coisas. E eu não sei, pô, eu lembro que eu acho que até 98, 99, eu acho por aí, eu lembro que no meu bairro tinha essas reuniões dos presidentes de bairro, que eles chamavam a população, né? A galera ia lá, não sei o quê. E hoje em dia eu não vejo mais isso. Eu não sei se é só no meu bairro ou se nos outros não ocorre, mas é porque, ó, por exemplo, fala de seu, é uma parada muito massa, porque une a população e aí, tu já pensou, se todo bairro tivesse essa união, tá ligado? As pessoas se reunissem, cara, o que tá acontecendo no nosso bairro? Quais são os problemas? Vamos juntar aqui, todo mundo aqui, vamos pontuar as coisas, vamos levar esses problemas pro prefeito, pra fulano, pra alguma secretaria, pra tentar sanar, porque bicho tem que levar, cara, não pode deixar, aí a cidade vai morrendo, vai se acabando, os problemas vão só se ramificando, aí cobram, tipo assim, de maneira aleatória, por assim dizer, na internet, mas ninguém vai, tá ligado? Não existe um protocolo, não existe nenhum plano, ninguém pontua. Aí a gente fica vendo tudo acontecendo, a cidade morrendo, tá ligado? Caralho, doido. Eu acho que a grande sacada, assim, do Fala de Seu é justamente entender que a Teresina é uma cidade que necessita do jornalismo independente. Concordo. Porque o jornalismo tradicional, ele tá aí, é por onde a gente se informa oficialmente, mas que o jornalismo independente, ele tem um quê a mais? Ele tem algo ali que fomenta justamente essa reflexão, né, na sociedade. Mas é porque tá próximo do Isso, bairro. tá ali, né? Ó, porque, por exemplo, se nós vamos pegar esses grandes portais de Teresina, quais são as notícias que eles passam? Esporte, política, sei lá, essas coisas gerais e assalto, né? Assalto então, dá uma grande audiência. Então, né? tipo assim, um portal grande desse não vai chegar e mostrar uma problemática que tem lá no Renascença, que tem lá no Santa Maria da Codipe, alguma coisa que está acontecendo que é um problema que já está sendo levado há muito tempo. Eles não existe isso. Não existe um jornalismo voltado para isso, tá ligado? E é desse ponto que eu concordo contigo, que tem sim que ter esses jornais, né? Esses portais de bairros que é para levar essas coisas, pô, senão... É o grande barato da comunicação comunitária, né? É o fato de que ela coloca as pessoas, os anônimos, como protagonistas da notícia. O Fala de Seu, ele dá a voz, a pessoa fala, ó, aconteceu isso, ou seja, não tem um processo de trucagem ou de edição, ele coloca as pessoas para falar. E isso é muito importante, né? Porque a gente tem uma comunicação hoje que ela segue um certo rito, né? Um certo padrão. Você falou aí, tem os tópicos que tem uma audiência, boa parte das notícias vem de fora. Existe um processo hoje de replicação de notícias que existem em grandes portais. Então, eles replicam essas notícias. Então, você vê a notícia de um mesmo portal de referência nacional sendo replicada por dezenas ou centenas de portais de comunidade. Então, essa comunicação genuína e autoral, que mais importante é isso, né? É um processo autoral, ela fortalece a comunidade. E gera um documento. Por si só, o que ele produz é um documento histórico. Isso é verdade. Cara. E acima de tudo, cara, aproxima a população. Olha, de verdade, eu sinto que o meu bairro ali, cara, parece que cada um por si, ninguém quer saber de ninguém. Tipo assim, não existe conversa, não existe aquela união. As pessoas não se cumprimentam, né? Isso, e eu lembro que, voltando para isso que eu tinha falado dessas reuniões de bairro que tinha lá dos presidentes de associação lá do Renascença, né? E de outros bairros que deveriam ter, eu lembro que, de verdade, a população era mais unida.
tá ligado? As pessoas da rua conversavam mais. Existiam esses negócios de, tipo, por exemplo, muita coisa foi esquecida, voltando para esse lance da nostalgia de Teresina, né? Por exemplo, o lance da Copa, né? A galera se unia nas ruas para assistir o jogo na rua, cara. Todo mundo se reúne agora, não, cada um na sua casa, não sei o quê, papá, tipo, porra, bicho. E, cara, tem muita coisa aí que tem que mudar, tá ligado? Está se clausurando cada vez mais, né? E renegando a realidade, de certo modo, né? Assim, pegando um pouco da linguagem acadêmica, tem um cara aí que ele é, assim, o maior barato. Faleceu, né? Esses caras bons aí estão indo embora. Que é o Zygmunt Bauman. O cara que fala tudo líquido, pra ele tudo é líquido, né? Eu acho interessante esse lance do líquido. E ele falava que a nossa sociedade, essa que nós vivemos hoje, ela vive uma realidade muito cruel, porque ela tem que escolher. Ele chama isso de ambivalência, né? Ou seja, nós vivemos entre a liberdade e a segurança. Aí ele disse o seguinte, olha, se a nossa sociedade for colocada para escolher entre a liberdade e a segurança, ela vai caminhar para a segurança, a sociedade angustiada. Então nós vivemos hoje essa sociedade que pensa que vai estar segura por trás de seus muros, por trás de sua cerca elétrica, por trás do seu carro blindado, seus condomínios, segurança. Então isso é uma ilusão, porque se você tem lá fora uma tensão braba social, uma situação que a política pública não chegou, o problema vai continuar. E aí eu comparo com uma passagem do filme Ponto de Mutação, um filme muito bom, que um personagem diz o seguinte, olha, se você tem uma pedra nos rins, a solução imediata é fazer a cirurgia e retirar a pedra. Mas se você não mudar seus hábitos alimentares, a pedra vai voltar. Então, na questão da segurança é isso, ou seja, o cara põe a viatura, põe o armamento, põe o policial treinado. Mas se não tiver as outras políticas que vão correr ali por fora, se não houver uma sinergia, uma harmonia entre todos pensando na segurança de uma forma ampla, a violência vai continuar, porque ela vai ser alimentada por aqueles fiapos que não foram contidos. Sim, essa medida paliativa até, na verdade, continua estimulando isso, porque aí, ao mesmo tempo em que se coloca um policial completamente preparado ali para lidar com aquelas situações, do outro lado tem o cara ali que vai estar preparado para combater o policial preparado, né? Então é um ciclo vicioso que acontece na sociedade. Entrando nesse assunto aí que tu falou, eu lembro que tem um canal que eu gosto muito de assistir no YouTube, é o Café Filosófico. Lá tem muita coisa boa. Demais. E eu lembro de um programa que teve lá, que era a lógica do condomínio. Cara, incrível. Ele para fazer uma análise bem completa com relação a isso. E aí eu lembrei agora que tu estava falando sobre esse boom imobiliário desses condomínios fechados, né? Aí o que acontece? A gente vê a segurança pública devendo, né? A criminalidade aumentando. Aí tem esse boom desses condomínios fechados em que o que acontece em um condomínio fechado? Ele está dizendo que dentro ali daquele local não existe criminalidade, não existe problema de saneamento básico, a realidade ela é toda ignorada ali dentro. E aí você vive um mundo fechadinho, uma bolha, exato. Uma bolha. E aí as pessoas não, tipo assim, não, os problemas aqui dentro estão solucionados. Quem tá lá fora que se lasque, tá ligado? E, cara, isso é muito problemático. É problemático, de verdade. Porque, nossa, bicho... Entra a figura, tipo, da subjetividade humana, entra essa questão do papel do Estado. Cara, assim, é um assunto a ilusão de segurança. Isso. Porque você tá seguro ali, mas quando você sai, como é que fica? Exatamente. E a relação com o outro, né? Nós tivemos uma situação... O distanciamento, né, cara? Muito interessante, inclusive na região do Grande Liceu, de um condomínio, né? Você vê como é que é essa coisa, né? Que fez uma intervenção numa rua, né, e provocou um rebu lá, né? Então, você vê que hoje nós temos territórios, né? Esses territórios fechados que vendem uma perspectiva de segurança e o mundo lá fora, o mundo real, né? E, de repente, esses mundos, eles se encontram meio que conflitando, né? É muito complicada essa situação que nós vivemos hoje, né? Na cidade, que não é um problema tipo de Teresina, mas que em Teresina, em função dos problemas que nós já temos, eles se tornam bem mais amplos. Isso, é porque é pensar que Teresina ela poderia ser uma cidade assim, um pouco mais acolhedora, um pouco mais sofisticada em termos de autorreflexão, né? Porque essa é a palavra, acolhedora.
Eu acho que ela poderia, assim, abraçar certas causas, porque ó, você pontuou que aqui em Teresina existem muitas pessoas qualificadas, artistas incríveis. Isso é um fato. Outro dia a gente trouxe aqui o Bruno Baker. O Bruno Baker falou, ó, cara. Teresina não é só Torquato Neto, em termos de Isso. literatura. Tem, cara... Muito bom. E ele falou também, que nem você comentou, sobre o centro. Ele falou, rapaz, estão matando o centro. Pois Estão derrubando tudo, fazendo estacionamento, colocando... Como é que uma agora desculpa de revitalização. Não, né? e como que tá na moda agora, drogaria, né? Tô cantando Drogaria. drogaria agora. Toda Essa esquina... planta padrão, a Cara. drogaria tem uma planta padrão, na esquina, amplo estacionamento, destrói tudo destrói que tem tudo. ali ao redor. É. Cara, Isso é tu é verdade, doido, cara. pô. E é isso, né? É uma... Eita, Teresina, rapaz. Não, mas é porque falar de Teresina, né, pô, é uma coisa assim que requer um... A gente tem que sentar um dia assim mesmo, um dia todinho, pra poder discutir todos os pontos, porque tem tanta coisa acontecendo, A gente cara. devia entrar pra política pra tentar fazer alguma coisa com É verdade, isso aí. pô. De verdade, não. Importante, é importante. Não, Porque, claro, porque pô. é aquela coisa, as pessoas reclamam, e aí, mas quem que tá fazendo uma coisa? Se a gente reclama e não dá o nome e não entra, a gente tá dando espaço para as pessoas que não querem fazer, né? Algumas, não são todas. Mas as que não querem estão tendo espaço para estar lá. Isso. E a gente que quer tentar fazer alguma coisa, não vai. Tem que ir. Eu sempre digo para os meus alunos que eles não devem ter preconceito com a política. Política com P maiúsculo, que ela é inerente à nossa condição humana. Nós somos animais políticos por excelência. Tomamos decisão, fazemos escolhas. Não pensar naquela política pequenada dos políticos profissionais. Então, por sermos pessoas políticas, nós temos que estar interagindo com a sociedade, propondo soluções, manter a nossa criticidade, a nossa capacidade de pensar. É importante não renunciar, jamais renuncie o seu direito de pensar. Nós vivemos uma sociedade hoje que muitas pessoas estão renunciando ao direito de pensar, elas estão comprando o pensamento pronto. Está ali o pacotinho, está ali o meme pronto, está ali o post pronto só para você reproduzir. E as pessoas esquecem que elas têm a sua autonomia de pensar, que elas não precisam estar seguindo A ou B, que elas devem manifestar a sua opinião, devem observar os problemas por sua lente, pelo que elas vivem lá na sua comunidade. Então, eu sempre digo, participem da política, vão para o movimento estudantil, vão para o movimento comunitário, se tiver vontade, vai para a candidatura, vai participar do processo. Isso é um processo nosso. A gente tem que deixar de pensar que isso é só um processo hereditário, que não é mais capitania hereditária, de pai para filho, né? Tem que ocupar esse espaço político também. E aí, esse processo de ocupação, ele não é só o espaço político por excelência, de candidaturas, mas é o espaço do microempreendedor, é o espaço do produtor cultural, né? Ou seja, todas as pessoas têm que ocupar o seu espaço. E assim estão fazendo política, cada um a seu modo. Isso é verdade. Cara, tu falou isso aí, eu lembrei também que eu gosto muito de me expressar. Eu escrevo muito nas redes sociais. E eu lembro que eu escrevi um texto um tempo atrás, não me recordo direito ele por completo, mas era justamente uma crítica a essa ideia de falso progresso que é colocado na TV, nos jornais, etc. E por aí tudo. Porque assim, caralho, como é que nós... Tipo assim, o tempo todo é vendido... sei lá, aquele maluco lá que tá querendo colonizar outro planeta aí, né? O cara lá, o Tesla. É o Musk, né? É o Musk. Aí, tipo assim, isso é colocado assim na mídia como o homem está alcançando... E aí, Que tipo homem? assim... Pois não, e não só isso, mas tipo, caralho, como é que é vendido isso como um progresso? E nós ainda hoje temos... Ainda hoje a gente... Acabando com o nosso próprio planeta aqui. Não, e não só isso, tipo, a gente tem condição de acabar com a fome. E a gente não acaba. A gente, caralho, pessoas morrem porque não tem o que comer, porque mora na rua. Aliás, eu lembro até que, assim, eu não sei se eu estou correto, mas tinha um dado falando que a passagem para Marte custava 80 milhões. Então, ou seja... É isso mesmo. Esse ano eu participei de um evento e eu comecei a minha palestra assim, eu peguei uma imagem, o título era Encantamento e Perplexidade. Aí eu começava falando, o homem está procurando água na Lua, aí mostrei lá, tem água na Lua. O homem está procurando água em Marte, aí mostrei a água em Marte. O homem está procurando água nas luas de Júpiter e Saturno, aí mostrei aí várias luas em Encélados, né? Várias lá. Aí eu disse assim, rapaz, mas tem tanta água na Terra. Aí eu peguei uma imagem de uma criança muito bem vestida, correndo com um catavento, aquele marzão lindo, né? Aí disse assim, olha, aqui está a água na Terra.
Mas essa água não está presente em todas as casas. Eu peguei um menino lá na África bebendo a água de um poço desse tamanhozinho, um buraquinho d'água, água barrenta bebendo, para mostrar a perplexidade. Enquanto a gente está apontando nossa lente para Júpiter, Saturno, Marte, Lua, qualquer lugar do universo, aqui no nosso planeta, a nossa lente mesmo, o nosso globo ocular, não consegue ver essas pessoas que são invisibilizadas. É uma das coisas que eu mais bato dentro da minha área, do clima, é o fato de que as pessoas estão muito preocupadas em defender suas teorias, massagear seu ego. Eu acho que o clima é isso, eu acho que o clima é aquilo, e ali no meio desta confusão de egos, dessa confusão política, né, você tem pessoas que estão morando em área de risco, você tem pessoas que estão do lado de um barranco, de uma lagoa, e que vão sofrer numa chuva ou numa seca. Então, é uma questão mesmo de mais empatia. Humanitária, né? Uma questão humanitária, cara. A gente tem que voltar para isso, voltar para a humanidade e seus valores, seus princípios e tal, suas condutas, principalmente. E o pior é que quando tu fala humanitário, já existe todo um preconceito acerca da palavra humanitário, humano, direito humano. Porque já tem essa ideia política de esquerda e direita, aí tipo, falou em direito humano, é esquerda, não sei o quê. Era uma coisa que... Caralho, Por isso que eu falo, eu sempre falo, né? Você não pode abrir mão do direito de pensar. Você tem que desidratar essa querela ideológica, que ela vai continuar existindo, mas você tem que ter uma lente para ver que o direito humano é o direito de todos. E a maioria das pessoas só está vislumbrando, por exemplo, o direito do apenado, do detento, do acusado, do investigado. Então você tem que focar que o direito à educação, o direito de ir e vir, o direito de liberdade de expressão que nós estamos exercendo aqui, isso tudo é direito humano. Então, se eu abro mão deste direito, se eu digo, eu tenho que acabar com os direitos humanos, a pessoa está acabando com esse direito, né? Números clausos, como a gente diz no direito, né? Eu peguei todos os direitos humanos e fechei num pacote. Então, eu estou abrindo mão de ser cidadão. Isso é muito grave. Nós vivemos numa época que as pessoas estão renunciando ao direito de serem efetivamente cidadãos. Então, aquilo ali, às vezes, alguns protestos revelam uma pseudo-cidadania. Quando você defende valores, e aí por isso que eu chamo a atenção. Não é nada de questão política, você pode gostar de qualquer ideologia que você quiser. Isso aí, agora, por favor, não abra mão do direito de ser um cidadão. Porque às vezes você está dando um tiro no pé. Isso é super importante, porque a galera tem esse pensamento fechado de que, tipo assim, ó, é porque eu sou me intitulo de direita ou liberal, etc. E aí o cara vai olhar justamente para esse pacote fechado, econômico e não sei o quê. Ele esquece que existe toda a ideia social, porque ele acha que isso aí é só dever da esquerda. Não, porque a esquerda trata isso e deixa esse cara conversar sobre isso. Porque, para mim, a minha política vai ser voltada para isso. E não é, cara. Tipo assim, existem pontos em que determinada ideologia vai tocar com maior cuidado ou intensidade, e que não é para ser deixado de lado todo ao redor. E a galera não... Rapaz, não entende. Inclusive, isso aí é uma coisa absurda de pensar, de entender que... Não, a esquerda se preocupa com o lado social, enquanto a direita se preocupa com o lado econômico. Mas são duas coisas que andam extremamente juntas. É impossível você separar esses pontos, né? E aí, assim, sobrepõe esse estigma de que, não, na sociedade você tem que escolher. Ou você abre mão do seu lado do seu espectro social e foca no seu econômico, ou vice-versa. Isso não deve acontecer de maneira nenhuma em sociedade alguma. E a gente fala muito, né, de como que os valores políticos do Brasil eles precisam ser modificados. Não, a gente tem que votar no fulano de tal porque ele tá contra a corrupção ou tá contra não sei o quê. Mas a gente se esquece dos principais motivos que, né, podem tornar a sociedade brasileira uma grande nação de fato, uma nação efetiva, né? Tipo, como exemplo na Europa, o pessoal vai falar assim, mas é porque não sei aonde, lá na Suécia é do seu jeito, Mas, cara, não é assim. A gente tem que aprender com nossos próprios erros e com nossos acertos e analisar nossa própria história. É isso que eu sempre falo. Não, eu concordo extremamente contigo, porque, às vezes algumas pessoas pegam essas fórmulas de política, de como que faz isso, importada de outro país que foi moldado com outros modos, com X fatores, e o Brasil foi colonizado de uma maneira totalmente diferente. Aí o cara pega uma fórmula lá de um país de primeiro mundo e quer aplicar aqui, achando que todo
tudo vai funcionar, que todos os fatores... Cara, não é assim não, pô. maneira A gente tem que analisar o nosso país e trabalhar em cima do que tem aqui, caminho, pô, né? exato. Nosso caminho. E não pegar fórmulas exteriores e tentar colocar aqui. Isso não funciona não, pô. Isso é foda demais tu falar, porque realmente pensar no Brasil como um país, assim, colonizado e não colonizador, e atribuir, assim, os valores posteriores a isso, a essa colonização, como sendo os mesmos. O cara fala assim, não, mas é porque lá no Reino Unido, ou não sei aonde, o liberalismo funciona, então tem que instaurar com tudo, com força aqui no Brasil. Olha aqui o livro do Mises, é porque tu não leu Mises. É porque tu não leu, sabe, assim, é uma coisa assim que eu não consigo ponderar de maneira nenhuma, não consigo entender, assim, logicamente que eu não tenho essa maturidade política ao ponto de dizer, não, mas eu já li o liberalismo, eu já li não sei o que, beleza, eu já li algumas coisas, mas isso não me dá propriedade intelectual ao ponto de eu dizer, não, mas tem que ser assim no Brasil. Porque é enclausurar o pensamento. Exatamente. Tá ligado? E você não para pra ver o todo, você só, não, é isso aqui. Eu acho que a grande questão é essa que você falou. Você tem que saber isso aqui. Coloca uma camisa de força nas pessoas. Na verdade, essa história toda de que você tem um amplo espectro de coisas para escolher é uma falácia. Na verdade, o que é oferecido para nós é um pequeno universo de coisas. Isso é arbitrário. Se as pessoas não têm efetivamente autonomia. Isso vai para todos os cenários da vida, né? Então, nós somos, no Brasil, uma sociedade essencialmente autoritária. E isso não é uma questão de direita, de esquerda, é uma da natureza que foi construída de uma sociedade autoritária, sociedade patriarcal. Então, a gente tem um longo processo para amadurecer. E, por exemplo, e as pessoas que advogam que a vida tem que ser assim, um assado, que tem que ser dentro de uma lógica liberal, ultraliberal, elas têm que compreender que da forma que elas estão trafegando, elas não vão muito longe. Então é preciso fazer concessões. O tecido democrático ele é muito melindroso, ele exige pessoas que tenham a maturidade para dialogar e negociar. E não há nenhum lugar do mundo que tenha evoluído sem o diálogo. Basta citar um exemplo clássico, quando o Japão foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, foi humilhado, a explosão da bomba atômica, que foi uma coisa assim, uma pirotecnia maldosa. Quando o representante do governo norte-americano foi receber a rendição japonesa, ele respeitou o adversário, né? Ou seja, nós vamos manter a totalidade dos direitos da realeza, nós vamos fazer algumas mudanças legais, mas o Japão não será penalizado. Nosso foco é garantir que o Japão continue no caminho do desenvolvimento. Então, é um exercício de maturidade. E o Japão cresceu dentro daquela relação e não há ódio. Isso é mais importante. Não há ódio. O japonês lamenta Hiroshima, Nagasaki, mas não há ódio. Já imaginou isso na sociedade brasileira? Por exemplo, imaginar o que é que muitos paraguaios pensam no Brasil, né, em relação ao que nós fizemos no Paraguai. Então, o japonês não tem isso. Então, ele aprendeu com aquele cenário a crescer, né? Então, a palavra é essa, resiliência. O brasileiro precisa ser mais tolerante, mas também mais resiliente. Tem que combinar as coisas. E eu vejo que a gente está... Alguém ativou um sabre de luz. Cara, aí. eu ia comentar que uma nave foi pro hiperespaço. Eu fiquei com medo do Darth Vader me buscar aqui. Viu? Eu também, Foi um negócio totalmente assim, meio aleatório. Rapaz, quebrou o assunto. surreal, assim, né? Porque a gente sabe, né? Mesmo sendo no âmbito da ficção, a gente ainda fica assim meio receoso, né? Daqui a pouco toca aí a Marcha Imperial. Aí pronto. Mas tá de boa, né? Foi bom quebrar mesmo o clima aí. A gente tá entrando no Toca o terror. Eita, cara. Pô, mano. Cara, que conversa massa, né? Pra não perder o costume. É verdade. Conversa massa. Conversa Isso, massa. né, pô? Foi massa. Pois é, professor, acho que foi uma conversa foi assim, bastante massa. satisfatória. Acho que. Não, é sério, acho que eu assim, foi uma das pessoas que teve aqui, assim, que. Pô, foi uma aula. Isso aqui, a nossa conversa foi uma aula, praticamente. E foi bem amplo, né? Sim, vários bem pontos. amplo. Abordamos várias coisas A aí. viagem foi boa. Sim, a viagem foi boa. Mas aí, fica o próximo convite pra gente estar conversando sobre outros assuntos, porque, como eu disse, a gente vai falar de Teresina, a gente vai ficar o dia todo aqui. Não só isso, não Teresina falamos. rende, viu? Tem tanta coisa pra falar ainda, pô. Tem questão veganismo, do consumo industrial. Pois de carne. é Tem verdade. muita coisa pra falar Aliás, ainda. vamos até aproveitar essa oportunidade que você já tá aqui. Você tava falando aí sobre essa questão dos impactos diretos, né,
sei lá, na Amazônia, por exemplo. A Amazônia está sofrendo, né? A gente está vendo aí nos telejornais nacionais, essa questão do impacto do agropecuária naquela área. Sim. E aí, o que você pensa, assim, a respeito disso? Olha, na verdade, durante muito tempo, as pessoas procuraram minimizar o papel da Amazônia no equilíbrio climático, né? Tá mais do que claro que a Amazônia ela é muito importante, né? Nem mesmo aqueles que... Eu não gosto muito de rótulo, né? Mas vou usar um aqui que fica mais claro porque já está popularizado. Nem mesmo os negacionistas ignoram o papel da Amazônia, né? Então, você imagine, por exemplo, que não há nenhuma possibilidade de chuva no Sudeste sem a Amazônia. Então, os pecuaristas, né, os sojicultores, né, os grandes agricultores, aos poucos e a duras penas, eles começam a incorporar uma nova lógica. É preciso incorporar essa lógica. Eu não sou aquela pessoa contra o processo do desenvolvimento, contra o processo do crescimento econômico. Agora, eu acho que tem que ter parâmetro, tem que ter regra, isso é importante, porque se nós formos com muita sede ao pote, nós vamos fazer que nem um cidadão que tinha a galinha dos ovos de ouro, colocava um ovo por dia e, de repente, ele, na sua ganância, eu vou abrir o ventre da galinha e tirar todos os ovos de uma vez só. É claro que não existem vários ovos. Então, a natureza ela tem um tempo dela, é um slow motion, e o nosso tempo é acelerado, das necessidades culturais. Então, a gente precisa respeitar o tempo da natureza. Então, a Amazônia tem o seu papel, cada vez mais se consolida, e não é só madeira, como alguns pensam, não é só minério, como alguns pensam, não é só combustível fóssil, como alguns pensam. A Amazônia, por exemplo, é princípios ativos para medicamentos, para alimentos. A Amazônia é a biodiversidade, a Amazônia é o equilíbrio climático do mundo, um dos polos e fundamental para o Brasil. Então a gente precisa incorporar esses ativos. Fora isso, existe muita política barata em cima da Amazônia, muita gente querendo ganhar em cima e muitas pessoas imediatistas. O cara quer ganhar agora, não está pensando no amanhã. Então, se você que tem negócios na Amazônia, quer continuar ganhando dinheiro na Amazônia, preserve a Amazônia. O melhor negócio é preservar a floresta. A ficha demorou a cair na Mata Atlântica. Destruíram mais de 90% da Mata Atlântica. Agora, o pouco que é preservado na Mata Atlântica hoje rende dinheiro, rende dividendos para as pessoas que estão lá. Muitos, inclusive, empresários. Basta você ver que tem empresa do setor de cosmético que fatura com a Mata Atlântica, né? Então, na verdade, é preciso uma mudança de mentalidade. E isso tem tudo a ver com o Brasil, que nunca a gente fala Brasil, mas na verdade somos uma coxa de retalhos. Você tem o Brasil do Nordeste, o Brasil da Amazônia, o Brasil do Cerrado, o Brasil do Centro-Sul. É como se fossem brasileiros diferentes, porque são lógicas diferentes. O meu discurso aqui, por exemplo, para um trabalhador da Amazônia, pode ser um discurso militante, pode ser visto como um discurso esquerdista. Ou seja, o cara não vai ter a lente para perceber que isso é um discurso em defesa da vida e do próprio trabalho dele, né? Que quando chega lá, ele só pensa em derrubar e vender a madeira porque ele vive daquilo, né? Então tem que pensar adiante. Ou pensar, como dizia um cacique, tem uma frase assim que pode ser até um clichê. Um cacique norte-americano, cacique Seattle, que dizia assim: tudo o que acontecer à terra, acontecerá aos filhos da terra. Olha o impacto disso, pô. Fechando com chave de ouro. Não, professor, obrigado demais. Tá doido, bicho. Foi muito bom. Satisfação toda minha, viu, queridos? Poxa. É isso aí, né, pô, galera, esse aqui foi mais um episódio, um dos episódios mais incríveis que eu já vi aqui nesse programa. Pô, foi foda demais. Foi. Segue o canal, né? Se inscreve, né? Pô, segue o Insta também, a gente lá. Segue o professor. Falei com essas redes sociais aí, professor. Eu estou no Instagram, no @prof_Werton. Coloca o Werton Costa, vai ver essa minha cutis aqui envelhecida. Entendeu? Pode seguir. Gente boa demais, professor. Segue lá e é isso aí. Valeu, galera. Esse aqui foi mais um episódio do Hey Podcast. Valeu, tamo junto.